Seja grande, média ou pequena, contamos com escavadeira hidráulica, prancha para transporte pesado e serviços de açude em geral. Contamos com saibreira própria. Se precisar de terraplenagem, fale com quem tem mais de 30 anos de experiência. Boeira Terraplenagem, a força que sua obra precisa. José de Souza Castro, 731 em Camaquã. Telefone 3671-2661 ou 99829-7389. Convite especial. Venha cursar pedagogia, administração, ciências contábeis, fisioterapia, biomedicina, nutrição, farmácia, jornalismo, engenharia civil, letras, recursos humanos, gestão pública, agronomia, logística, enfermagem e muitos outros cursos de graduação e pós na Uniaselv. Mensalidades a partir de R$ 169 e muitas promoções. Uniaselv, esperando por você. Uniaselv. Já conhece o novo site da CIS Energia Solar? Agora você tem a opção de simular a economia que a energia solar pode representar na sua vida em curto e longo prazo. Basta acessar cissolar.com.br e preencher o formulário em nosso simulador que o resultado aparece na hora. A energia elétrica não precisa ser um peso no seu bolso todo mês. Acesse cissolar.com.br e confira. CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar. O futuro começa hoje. Seus olhos são as janelas do mundo, a luz da vida. A Joalheria e Ótica Londres cuida deles com perfeição para que essa luz não se apague. Joalheria e Ótica Londres, armações modernas que combinam com o formato do seu rosto em fibra, aço e titânio. Lentes orgânicas bifocais e multifocais, antirreflexos e anti-arranhões com tratamento de borda. Joias e relógios com classe e beleza. Joalheria e Ótica Londres. Veja a vida com bons olhos. Edifício Centro Comercial, Sala 7, em Camaquã. Viva feliz com qualidade de vida, memória boa. Eu quero mais, eu posso muito mais. Saúde e desempenho para o seu cérebro. Supera, supera, sou mais, supera, supera, sou mais. Aumenta a sua capacidade mental. Concentração, raciocínio, criatividade e autoestima. Sucesso profissional. Ginástica para o cérebro. Supera, supera, sou mais, supera, supera, sou mais. Com Supera você conquista. Dos pequenos ao vovô, todo mundo vai arrebentar. Agende uma aula grátis. Clipe para sua casa quando desejar. Clipe para a escola quando você precisar. Clipe para o escritório para facilitar a sua vida. É brinquedo, bazar, papelaria, livraria, suprimento de informática para o seu dia a dia. Simplifique. Clipe Livraria Center, em Camaquã, na Rua Presidente Vargas 151. Aberta todos os sábados à tarde. Teleentrega 3671-5758. Simplifique. É Clipe. Acesse, compre e receba em casa. compras.macla.com.br. Mais de 6 mil itens na palma da sua mão. Chame também pelo nosso WhatsApp 99961-5767. compras.macla.com.br. Selecione os produtos que deseja comprar, finalize seu pedido e receba em casa. Acesse compras.macla.com.br. Supermercados Macla, a marca da nossa terra. Físio Camaquã, pioneira na região. A fisioterapeuta Marlene Miller, com formação na França, apresenta através do método das cadeias musculares Léo Busquet, tratamento das deformidades da coluna vertebral em crianças e adolescentes. Evite dores com técnicas do Kinetic Control, com movimento muscular correto. A fisioterapeuta Marlene Miller disponibiliza também o tratamento das disfunções do labirinto, tonturas e vertigens. Físio Camaquã, fone 51-3671-9921. A Smart Cell Eletrônicos tem agora uma grande novidade para você. Quer uma capinha personalizada com foto ou estampa preferida? A Smart Cell faz para você. As capinhas personalizadas são ótimas para você que deseja proteger seu celular e manter delicadeza e estilo. Tecnologia de ponta em alto relevo, acabamento brilhante e cores incríveis. Faça já o seu orçamento e conheça o nosso produto. Smart Cell na Olavo Moraes, em frente à Igreja Matriz.
Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades? A Unimed Porto Alegre é ideal para você. Pode acreditar. São planos a partir de R$ 41,50 mensais. Sem carência para consultas e exames simples. Faça o seu agora mesmo. Confira todos os detalhes e mais vantagens acessando unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Novidade Pata Negra Empório Gourmet. Agora é possível comprar seus vinhos online. patanegraempóriogourmet.com.br. São diversas opções de vinhos e espumantes para degustar com seus amigos, nos seus momentos de lazer e também para presentear quem você gosta. Visite nosso site patanegraempório.com.br. Compre a sua bebida sem sair de casa. Pata Negra Empório Gourmet. Dedicação, perseverança. Chame como quiser. Coragem. Temos muita. E competência também. Para lutar por todas nós. Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. Precisamos ser representadas e temos tudo para criar políticas públicas mais justas. Isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. Não perca a Feira da Economia Solidária e Agricultura Familiar. Serão diversas variedades de legumes e verduras, alimentos saudáveis, artesanato para embelezar seu ambiente e plantas como cactos e suculentas. É sábado, dia 6 de novembro, a partir das 14 horas, no Centro Social Urbano, no bairro Viegas. Feira da Economia Solidária e Agricultura Familiar. Realização: Sintraf, Coopertraf, Associação dos Artesãos, Grupo Florescer e Rádio Acústica FM. Patrocínio: Cressol. Juntos somos fortes. O câncer de pele responde por 1/3 dos casos da doença e é o mais frequente no Brasil e no mundo. É mais comum em pessoas com mais de 40 anos e a principal causa é exposição excessiva ao sol. Ao perceber manchas que coçam, descascam ou sangram, sinais ou pintas que mudam de forma ou cor, feridas que não cicatrizam ou qualquer outra anormalidade na pele, procure um especialista. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica, em Camaquã, Rua Cristóvão Gomes de Andrade 501, fone 51-3671-3226. Olá, amigos ouvintes, eu sou Miguel Pires e veio divulgar a Chafariz, que é lugar de cliente feliz. Grande feirão de tintas para festejar o início da primavera. Deixe sua casa mais colorida e feliz com toda a linha de tintas, em 12 vezes pelo preço à vista nos cartões de crédito. Isso mesmo, 12 vezes no preço à vista sem nada de juros. Tá esperando o quê? Pensou em construir, reformar ou pintar? A Chafariz com certeza é o melhor lugar. Televendas e WhatsApp 3671-7777. Tá barato pra caramba. KNN. Você faz, você aprende. Aprenda a falar inglês e ganhe tempo. KNN. Inglês em menos tempo. Fale rápido, em pouco tempo. KNN pra falar e conversar. KNN. Inglês e espanhol é fácil de aprender. É só matricular e começar a falar. KNN. Inglês em menos tempo. Keep talking. Come on. Keep talking. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com o tradicional buffet com delicioso cardápio. E agora com flexibilização para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. No restaurante, o uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório. Restaurante Tempero Brasil, agora com liberação de eventos. Mais informações no 5136921017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Restaurante Tempero Brasil, Avenida Olavo Moraes, 643. Telefone 5136921017. Tá na boa. Tá na boa. Tá na acústica. Bateu pro cobertor, leva entrou do gol! Aqui a gente vibra, torce, pé esquerdo, bateu, gol! Apoia do início ao fim. Acústica e Rede Gaúcha Sat. É demais. Boa noite, amigos da Acústica FM. Chegou a hora! Valério Veig e o nosso time de comentaristas estão em campo dando um chapéu na concorrência e marcando mais um golaço.
bate-papo, entrevistas, dupla Grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe e dê a sua opinião. Arquibancada Acústica. Aqui você é o camisa 10. Olá, muito boa noite. 19 horas e 10 minutos. Hoje é quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Aqui Acústica, tudo em uma única rádio, e nós estamos entrando no ar com Arquibancada Acústica. O meu, o seu, o nosso debate esportivo de toda terça e quinta, que hoje estará sendo apresentado o último do mês, dona Zuleika. Calma! A dona Zuleika se apavorou, rapaz. É o último do mês, porque depois só em novembro, dona Zuleika. Calma, dona Zuleika. O que se assustou, rapaz. O Gerson também estralou os olhos. Meu Deus do céu, assusta a audiência, hein, Valério? O último programa do mês de outubro, porque depois nós retornaremos na outra quinta, até porque terça é feriado de finados. Então tá aí, ó, Arquibancada Acústica, onde você, ouvinte, é o camisa 10, aqui pelos 97.7 da Acústica FM, na Alexa, nos aplicativos e em vídeo, no YouTube e no Facebook. Muito boa noite a todos que nos acompanham aí, justamente hoje, com 22 graus de temperatura, em uma quinta-feira, no dia de número 301 do ano, na lua minguante, na estação primavera e no signo de Escorpião. Você que sintoniza aí o nosso programa, pode participar mandando a tua mensagem no 986369700. Também pode mandar aí a tua participação através do facebook.com/acústicafm. Nos assista em vídeo, nos escute em todas as plataformas e participe hoje do Arquibancada Acústica, 19 horas 10 minutos. Está no ar hoje com toda a nossa equipe. O timaço hoje está formado. Gerson, Zuleika, Torino, Newton, logo mais Claudião e Clayton Dvorzak, e hoje com a ilustríssima presença dele, professor Flávio Miranda, o qual eu já quero saudar aqui com o nosso boa noite, porque não é sempre que ele pode vir. Quando ele vem, ele tem que ser o primeiro a falar, né, professor? Boa noite. Boa noite, Valério. Boa noite a toda a nossa audiência aí. Boa noite aos colegas da mesa aqui. Valério, em virtude, né, do colégio, né, do trabalho, então, né, impossibilita, né, de vir aqui, né? Mas quando tem uma oportunidade, a gente está aqui, né, para debater, né? Mas a gente sempre acompanhando, né, todas as notícias aí, ligado em todas as movimentações aí no nosso futebol, do esporte em geral, não é isso? Com certeza, né, professor? Depois a gente vai bater muito papo aí, tem muita coisa para falar, mas hoje o programa vai começar diferente. Boa noite, Newton! Boa noite, Valério. Boa noite a todos os colegas. Boa noite aos ouvintes do Arquibancada Acústica, especialmente uma vizinha no bairro Rolaria, dona Liane Marques, que não perde um programa da Acústica, e principalmente o Arquibancada Acústica. Um abraço a ela e sempre ouvindo nós. Obrigado, Nilton, novamente, aí, né? Bastante assunto para falar, rodada final de semana, né? Rodada de ontem da Copa Brasil, surpresa para muitos, né? E o Internacional, o Grêmio voltando agora no domingo, grandes jogos, Inter e São Paulo e Grêmio Palmeiras. Com certeza, e vai ser o assunto do programa hoje. Primeiro, boa noite de toda a galera, depois o assunto Copa do Brasil. Boa noite, Gerson Castilho, que já tá acompanhando o jogo do Brasileirão. Daqui a pouco eu vou dizer, hein? Quem é que tá jogando aí, os gremistas e os colorados de olho? Boa noite, Gerson. Boa noite, Valério. Componentes da mesa aqui, aos ouvintes do Arquibancada Acústica, em especial os torcedores do Esporte Clube Internacional, único campeão do mundo FIFA do Rio Grande do Sul. Pois é, Valério. Ontem foi uma noite de grandes decepções para alguns times, né? Para alguns torcedores de alguns times, né? O Flamengo, no caso, né? Que era o favoritaço para ganhar, já tinha empatado lá na Arena, e tomou 3-0, e vou dizer, podia ter tomado mais, até podia ter feito, mas no contra-ataque do Atlético podia ter tomado mais gols. Então, para surpresa depois, o Renato botou o cargo à disposição, mas o presidente não quis que ele saísse do Flamengo. É um assunto que a gente vai tratar, Gerson, e muito no programa, com toda essa galera. Então, boa noite, dona Zuleika. Sua saudação inicial.
Boa noite, Valério. Boa noite, colega da mesa. O professor Flávio, que apareceu depois de uma longa distância, longo inverno, né? Quem é vivo sempre aparece. Os radiovintes que nos ouvem sempre com muito carinho. E, Valério, depois a gente fala. E viva o peixe! Viva o peixe. Um saúda o urubu, o outro peixe, o outro galo. Flávio Torino, boa noite. Boa noite, Valério. Boa noite, pessoal da mesa. Boa noite, os ouvintes aqui, Bancada Acústica. Continua a tensão no ar, né? Olha, resultados que aumentou ali a questão de se livrar do rebaixamento em termos de percentual e pontuação. Mas, né, a vida segue e tem que esperar a pontuação final lá com perdão da redundância, lá no fim do Campeonato Brasileiro. Tem que ir passo a passo. E agora tá rolando aí, né? Bragantino e Sport. Vamos bater um papo de tudo isso. Essa questão Renato, questão Flamengo, questão Atlético Mineiro. Olha, tá pintando. Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil, e Flamengo, campeão da Libertadores. Aí, meus amigos, G6 para vaga direta na Libertadores. Tá aí, ó. São alguns dos assuntos que a gente vai tratar no programa de hoje. Lembrando, mais uma vez, Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Série A e B. Hoje tem um Chavante em campo, inclusive, 21h30 aí contra o Náutico, apenas aí cumprindo tabela, digo eu. E sobre Sport e Bragantino e Sport, é o jogo da 34ª rodada que está sendo adiantado aí neste momento. 16 minutos, 1 para o Bragantino, 0 para o Sport Recife. Jogo esse que a gente vai detalhar durante a nossa programação aqui do Arquibancada, o resultado para você. Mas não podemos, claro, né, iniciar aí de outra forma, porque a dupla Grenal jogará no final de semana, então a gente vai falar depois. Vamos destacar ontem o grande jogo da Copa do Brasil, tá? Que foi Flamengo contra o Atlético Paranaense. E aí eu vou iniciar com o Gerson, porque eu cortei ele para poder dar o boa noite para dona Zuleika e pro Torino, porque tu vinha falando, né, Gerson, que poderia ser mais. A tua análise aí te surpreendeu o que o Atlético Paranaense fez? E já a pergunta de cara, o Renato é o culpado da eliminação? Olha, Valério, o Renato não é que seja o culpado, tá? Mas assim, ó, o Internacional foi no Maracanã, tá? Tocou 4-0 no Flamengo. É um jogo atípico, não sei o quê. O Grêmio foi no Maracanã, ganhou. E o Grêmio, vamos dizer que, caindo pelas tabelas, vamos dizer, foi lá e ganhou o jogo do Flamengo, tá? Se complicou no jogo contra o Cuiabá, tá? O Flamengo. Então, perdeu pro Fluminense, 3-1. Então a gente não é, eu acho que o culpado não é o Renato. O culpado não é o Renato. Agora, ele pode sim ter culpa em alguma coisa. Um exemplo que eu vou dar. Se eu sou treinador do Flamengo, mas é aquela coisa, o rapaz ganhou 1.600.000, não pode ir pro banco. Tá na hora de pegar o Gabigol e dar um banco pra ele. Porque ele apita o jogo todo. Ele é um cara que ele é antipático dentro do campo, ninguém gosta dele, eu acho que ninguém suporta ele, e não pelo futebol. O futebol dele tá pouquíssimo. E ele quer mandar no juiz, ele quer... Mas ontem não tinha o Pedro. Não, mas... Não tinha pra botar. Tudo bem, mas para um pouquinho. Não tem o Pedro. Bota aqui centroavante o Michael, bota o outro lá na ponta esquerda. Não, o Michael é de rodar de velocidade. Não, mas ele joga, ele tem vontade, não reclama, ele vai embora. Ou que fez uma jogada de craque, o Michael. Né? Driblou todo o time do Atlético Paranaense. É verdade. O goleiro tirou a bola, deu um pulo, tirou, bateu no travesseiro e voltou. Então eu acho assim, ó. Só que isso aí, Valério, é um troço assim, ó. O Renato, ele pode ter uma parcela de culpa, porque é ele que é o comandante do Flamengo hoje. Quando tava ganhando, não sei quantas histórias, tudo cai pro Renato. Ele que arma o time. O Flamengo tem um baita do elenco, todo mundo sabe disso. Agora, as coisas não estão dando certo, será que não tem que rever alguma coisa? Porque os boleiros, esses jogadores que ganham alto salário, eles têm mania, parece que eles querem ser os Pelé da vida. Só que o Pelé tinha humildade. E eles vão amar uma botina do Pelé, tá? Só que eles ganham muito dinheiro e acham que são dono do clube. Então, eu acho o seguinte, ó. O que se faz com um jogador desse? Banco, pega esse Gabigol, bota no banco, bota um outro a jogar, deixa ele no banco, quando ele é substituído, vocês cansaram de ver aqui, ele reclama, ele não pode, ele é um cara que é intocável, ele não pode ser mexido, trocar ele, Deus o livre, não, ele tem que ficar até o fim do jogo. Então eu acho o seguinte... Saiu várias vezes pro Pedro entrar já. Mas saiu, eu me lembro que o treinador era o Rogério Ceni, ele reclamava
Reclamava do treinador, não pode estar errado. Pra mim, o problema dele maior nem é essa questão de reclamar, porque é característica do jogador. Sabe o que é pior que eu vejo nele hoje? Pouca qualidade técnica, não tá jogando nada. Qual é nada. Os principais gols do Gabigol? Pênalti. 7 jogos. Mas quando ele faz... Sabe quem faz mal pra ele? A seleção. A seleção faz mal, não é só pra ele. Pra muitos jogadores faz mal a seleção. Que jogam no futebol brasileiro. Exato. Então eu acho o seguinte, eu não vou botar as culpas no Renato Portaluppi, toda a culpa dele, mas ele tá sendo contestado. Lá no Rio não é aqui, Porto Alegre. Lá é um monte de coisa que tem por trás. Então, mas os caras querem título, querem... Mas tu vê a escalação do Renato ontem, quando entrou em campo, tu viu um time equilibrado de qualidade. Pois é isso. Tanto que ele fez o seguinte, ó, ele amassou o Atlético Paranaense pro seu campo, porque o Atlético Paranaense saía só no contra-ataque. Só que assim, ó, como essa marcação de 5, uma linha de 5, uma de 4 que faz o Atlético, e é bem encaixada, bem treinada, se a bola não entra, tu tem o risco do contra-ataque, né? E outra não tem coisa, dúvida. Tem que rever alguma coisa. Esse goleiro do Flamengo, pra mim é um goleiro comum. Sim, tomou contra o Inter parecido o gol que tomou ontem. Comum o goleiro. O Léo Pereira aqui, ele é um zagueirinho medíocre. Pra mim, na minha interpretação. É o que eu ia lhe dizer. A zaga do Flamengo, pra mim, é uma zaga normal. Tem o Davi Luiz que tá lá agora. Mas não tá jogando. Mas do tempo... Não foi escrito. Felipe Luiz já tá passado. Tá no nome. Os 2 gols foi falha dele. Claro. Do tempo do Jorge Jesus... O Flamengo tinha uma zaga bem melhor, ou seja, Felipe Luiz e companhia ali, alguns outros jogadores. Tinha aquele que foi embora pro futebol francês. Sim. Baita jogador. É muito bom jogador. Mas tem jogadores... O espanhol. Tem jogadores... Tinha o Gerson. Que já estão... Tem jogadores que estavam lá, que vieram... Mas o tempo já passou quase 2 anos. Então, o jogador vai... É a mesma coisa, não comparando elenco por elenco, eu acho que o Flamengo é mais elenco, é óbvio que é mais. Mas outra coisa... Jogador que passou, seu Flávio, que o senhor está dizendo que já passou, que foi o tempo... É a mesma coisa alguns jogadores aqui do Grêmio que já passou também. Diego Souza, Diego Silva. O Rafinha, pra mim, já tá passado. Não, e que eu digo mais o seguinte, gente, para todos os times... Em terra de cega tem olho ali. Mas ele tá jogando na lateral errada. Para todos os times aí, vem pesando coisas que a gente já comenta há muitos anos aí. Calendário no futebol brasileiro. Os jogadores de uma determinada idade, aquele negócio que quando o Renato estava aqui no Grêmio, time reserva, né? O time titular, toda aquela função em função de várias competições. Time alternativo. Alternativo. Mas o nosso futebol tá muito, ou seja, o futebol mudou muito. O futebol hoje era muito intenso. É mais competitivo. Então, jogadores, ou seja, tem um desgaste muito maior. E outra, se nós vamos analisar no futebol brasileiro, nos times aqui, gente, quem são os craques? Nós vimos aí o Edenilson, jogador mediano, tá na seleção. Não tem nada de craque. Um Gabigol que eu detesto, não gosto. Pra mim, é um jogadorzinho. Então, jogador de seleção. Foi pra Europa, voltou, mas é aquilo ali, entendeu? Então, se você for analisar no futebol brasileiro aqui, é tudo muito mediano. Sem falar nesses desgaste todos que tem aí. Hoje, quem é que joga mais bola? Michael ou Gabigol? O Michael, mas não é posição diferente, mas é no ataque. Não é no ataque. Mas Gerson não pode. O Gabigol joga pelo lado esquerdo. O Michel joga pelo lado esquerdo. Mas ele faz com vontade. Só que tem que ver um detalhe. Não pode desmerecer totalmente o Flamengo. É o seguinte, que o Atlético Paranaense tá com um time bem armado e jogou muito futebol nas 2 partidas. Jogou lá na defendendo, né? Eles têm um contra-ataque mortal. Os 3 gols do Atlético Paranaense foram no contra-ataque. Os 3 gols. O primeiro pênalti no Kaiser. Foi no contra-ataque. O zagueiro do Atlético Paranaense, o terceiro contra-ataque, que o rapaz aqui no Zé Ivaldo entrou, é zagueiro e armou o contra-ataque. Que idade tem o zagueiro do Atlético Paranaense? Não se esquece do Santos, né? O goleiro Santos. E uma coisa, o Flamengo não é mais o Flamengo que era no tempo do Jorge Jesus, pelo seguinte, ele perdeu o Pablo Mari, que era um baita no zagueirão. O Gerson. Tá. E aí não conseguiu nunca mais acertar a zaga do Flamengo, nunca mais. O Gerson, um baita jogador e um cara fundamental no Flamengo, Arrascaeta. Ele está fazendo uma falta muito grande no time. É o melhor do meio de campo. E ele fez muito. O Gabigol e o Gustavo Henrique, aquele. Bruno Henrique fizeram peso de gol graças ao Arrascaeta. Quem foi muito abaixo ontem também foi o Everton Ribeiro. Jogou muito pouco. Jogou pouco, mas aí também não se pode pegar e dizer que sem o Arrascaeta
Caiu o Flamengo. Olha o elenco do Flamengo. Caiu um pouquinho. Mas tu olhar assim, ó, não, tem jogadores pra suprir ele. Eu acho que até o Flamengo merece ser desclassificado, e não nada por causa do Renato, sabe por quê? Pela arrogância do Flamengo, porque o Flamengo entra dentro de campo, eles acham, isso aqui nós vamos tocar 3x0, 4x0, e vão dar risada dos caras. Só o torcedor do Flamengo que acha que o Flamengo vai ganhar todos os títulos que disputa. Não existe isso no futebol. E é o que eles estão achando. Apesar de tu já tá dizendo, Torino, tu é um que aqui da mesa, tu acabou de dizer, campeão da Libertadores é o Flamengo. Vai perder o Palmeiras. Vai perder. O Torino tá dizendo que vai ganhar. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar o Flamengo. Eu disse, se o Flamengo for campeão da Libertadores, que pra mim é a tendência, e o Atlético Mineiro da Copa do Brasil, que é a tendência também, aí vai abrir 2 vagas diretas da Libertadores. Pode o Palmeiras ir lá e ganhar. Porque lembrem uma coisa, vocês estão endeusando tanto o Jorge Jesus com relação ao Renato, o Jorge Jesus até sobrou no Campeonato Brasileiro. Só que na Libertadores, ele foi decidir o título aos 49 do segundo tempo, estava perdendo até os 40 pro River Plate e não fez uma boa partida. Ganhou o título, tudo bem. Ganhou. E eu já vou te dizer uma coisa. Assim, a questão do Renato. O Renato não é o culpado de tudo. Ele pode ser o culpado de algumas escolhas, mas que tem jogadores muito abaixo ali, tem, né? Mas ontem pra te ter uma ideia, foi 3x0 pro Atlético Paranaense. Sim. Mas o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, deve ter feito o mínimo umas 10 defesas. 2 ou 3 assim, ó, milagrosas. Goleiro aquele, aquela do Michael, aquela ali foi tranquilo. É que segundo o Renato, aconteceu o seguinte: nem todo dia é noite, né? Outra coisa, a Libertadores da América. Quando erra muito gol, ele fala isso, né? Nem toda noite. E a Libertadores da América, eu acho que o Palmeiras até vai ser campeão da Libertadores de cima do Flamengo, porque é mais copeiro que o Flamengo. É mais copeiro, mais competitivo que o Flamengo. E outra, falo do português, mas ele é mais postado que o Flamengo. Só tem um detalhe. Uma coisa é certa, o Renato vai ter uma passagem curta no Flamengo se perder a Libertadores, que ainda vai se manter no cargo. E ele já falou que Série B ele não vem treinar. Não, vem treinar vocês, O Mancini vai ficar aí conosco. Mas tem um detalhe também, né? Ontem tacaram a culpa toda nele, agora o Gabigol tá jogando uma bolinha. O Bruno Henrique voltou, não assim, né? Daqui a pouco. Não voltou assim como o futebol que tinha. E outro detalhe, né? Eu ali, tomando uma cervejinha, não tinha nem me sentado ainda no sofá quando dá o lance do pênalti. No momento em que o cara cai, eu grito, marca o pênalti! Ele deixou o Flamengo ir lá pro ataque e quase fazer o gol. É verdade. Eu tava indignado. E depois do pênalti que ele marcou. Não foi nada do Thiago Heleno no Bruno Henrique, ele marcou o pênalti. Só que isso aí é um mal intencionado. Rapaz, a Lilian disse assim, mas tu tá revoltado. Eu digo, como que ele vai marcar um pênalti desse? Mal esclarecido na regra. Ela me disse, calma, tem VAR. O VAR foi lá e disse, não foi. Se fosse depender do juiz, o Flamengo ia sair ganhando o jogo. E aí muda a história do jogo. Não, mas aí tem o VAR pra isso. Por isso mesmo. Mas era um dos melhores. O VAR trabalhou. O VAR vai melhorar as suas participações decisivas nos jogos, e principalmente pelo seguinte agora os áudios vão ficar disponíveis. A gente vai ouvir tudo que o árbitro lá de cima, o de vídeo, fala para o árbitro de campo e vice-versa. Então, cada vez vai ficar mais transparente. Isso aí, e ontem, se não tem a gravação, poderia o Wilton Pereira Sampaio bater no peito e dizer assim, foi pênalti. Mas claro que não foi pênalti. Claro que não foi. A intenção dele era não dar o pênalti pro Atlético Paranaense. Ele fez de tudo pra dar o pênalti. Mas quando o Atlético ele não viu bem. E a expulsão do menino também, eu acho que foi injusta também. Não. Só um pouquinho. Aquele lance ali que o cara levanta a perna, dá uma voadora no cara, é pra vermelho direto. Sim. Pegou na perna. Do mesmo jeito que o VAR acertou na marcação do pênalti do Felipe Luiz, acertou na marcação do não pênalti pro Flamengo, tá? Corrigindo o árbitro. E na expulsão também. Na expulsão também. Então houve 3 acertos ontem. Mas o melhor árbitro que eles falaram ontem. Eu só quero deixar aqui a indignação nossa, Nilton. Porque ontem no jogo do Tá falando pelo Nilton, então. Não. Pelo Nilton. Tu é contra o Inter. Não. Como é que você... E a dona Zuleika não bota. Também, a dona Zuleika. Olha aqui, ó. Eu não sei o que ele quer dizer. E os ouvintes Colorado campeão do mundo. Ele é teu procurador? A gente é unido até no pensamento, né? Colorado é unido até no pensamento. Eu não sabia que vocês estavam tão unidos. Até no pensamento. O mesmo lance do pênalti ontem do Atlético e do Fortaleza.
O mesmo o foi Ramiro, igual. O Ramiro tá com o braço mais Não, senhor, tá assim aberto, bateu no braço dele, ele levou o braço. O Vitor tá lembrando a final do Brasileiro 2020 contra o Corinthians. Fomos ele tá doído até hoje. Roubado, garfiado tá por esse árbitro, esse ordinário desse árbitro que apita, sem vergonha. Acho assim, ó, o Gerson tá doído. Wilton Sampaio, ontem, se não fosse o VAR, eu também achei. Eu, na minha opinião, se não fosse o VAR ontem, o Flamengo ia ser campeão. Mas não tem, se não fosse o VAR tá no futebol pra... Por isso mesmo. Mas pra te ver que tá no contexto da arbitragem. A intenção do árbitro, daqui a pouco, se o VAR vai no papo do juiz, ia prejudicar o Atlético Paranaense. Ano passado não deu, né? Será que dá pra ser campeão esse ano? Não vai dar. Gente, não vai dar porque nos roubaram ano passado. Vocês têm que analisar. Esse ano. Vocês têm que analisar o seguinte: o futebol, eu tenho acompanhado bastante a Série B, né? O futebol, gente, o nosso futebol mudou muito, ou seja, mundialmente, e aqui no Brasil não é mais a mesma coisa. Mudou porque hoje a grande maioria dos times, né, começa lá pela Série B, e na Série A também tem muitos times, Atlético Paranaense, Cuiabá e uma série de outros times aí que jogam, né? Tem times que jogam por uma bola. O caso do Flamengo ontem, o Flamengo precisava ganhar, tomou aquele gol, né? Que pra mim foi um frango. Não, o segundo, tá dizendo. O segundo foi frango. O segundo no final do primeiro. O segundo foi no final do primeiro tempo. Primeiro. Pênalti. Foi pênalti. O segundo ele deixou escapar. Esse aí, lance eu não vi. Mas o segundo, Nicão pelo fez amor gol. de Deus, Nicão né? fez 2. Foi com a perna que ele não chuta nada. Agora, aquele negócio, o que acontece com os times que se vê na obrigação, tem visto os jogos do Grêmio, de Cruzeiro e de vários outros times aí. O time que sai ganhando, o outro time, o que é obrigado a fazer? A atacar. Aí o que os caras fazem? Fecha 2 linhas ali, né? E fica no contra-ataque. Aí o time que precisa ganhar vai todo mundo para a área e descuidam na marcação. A grande maioria das vezes acontece isso. O cara mete a bola lá e o cara de lá mete a bola para cá. Pimba. Ou seja, pega o time desorganizado. Com o Flamengo ontem, lógico, o Santos fez grandes defesas, mas ficou aquele negócio, bola alçada para a área, bola alçada para a área. Jogando pela segunda bola. É que nem o Grêmio Sport, aquela vez, bola alçada para a área. O que fez? Mas tava consagrou o zagueiro do Sport. Tem que ter jogada assim, fazer um 2-1. Toca, vem. E outra coisa, eu volto a dizer, né? O Arrascaíta não estava no jogo ontem. Gente, nós estamos pobre de jogadores que decidem, aqueles caras que eles pegam a bola e assumem a responsabilidade, faz a jogada. Não, mas ali professor, pobres. Não, professor, ontem teve o Michael que entrou, só que assim, ó, a marcação Atlético Paranaense estava bem encaixada, uma linha de 5, uma linha de 4 na frente dessa de 5. E às vezes que o Flamengo teve a vantagem individual, que foi um exemplo dessa grande jogada do Michael, o Santos fez uma grande defesa. E outras tantas que ele tirou. Tá, mas tu analisou o Torino. Ele pegou a bola cá, quantos ele teve que correr? Por causa dessa linha de 5, Porque os times vão muito fechados, muito fechados. Claro, na retranca. Então, o jogador pega a bola, tem que passar por 5, 6. Ô, professor, mas imagina um mata-mata que no agregado tá ganhando de 4-2, tu tá a ponto de uma final que tu pode receber 54 milhões de reais, tu tem que fazer um ferrolhozinho mesmo, né? E que tu não era favorito pra ninguém. Justamente, não era um favorito e outra. E tu olhar o plantel do Flamengo perto do Atlético Paranaense, teoricamente o Flamengo era para ganhar com tranquilidade do Atlético Paranaense. E aí quando o Atlético Paranaense conseguiu fazer o gol logo no início, ele usou a estratégia certíssima. Jogou no contra-ataque e matou o Flamengo. Aí o treinador do Atlético Paranaense foi muito inteligente. Porque aí ele fechou atrás, o Flamengo era certo que ia ter que ir pra cima, e como o Flamengo é um time que a defesa, o pior setor do Flamengo é a defesa, o meio de campo não é ruim, o ataque é bom, e a defesa realmente não é a primeira vez. Flamengo contra o Internacional tomou 4 e várias vezes já perdeu os jogos porque a defesa é muito fraca. O ataque foi bom do Flamengo. Só que o Felipe Luiz, não é o Felipe Luiz, o Davi Luiz que tá pra jogar, tá lesionado, tá se recuperando de lesão. Ele foi inscrito. Parece que ele joga agora, contra o sábado joga contra o Atlético Mineiro, parece. Aí vai jogar. Aí já melhora a zaga do Flamengo. Mas se olhar o pior, o setor, eu acho que pode ser, mas o setor, a defesa do Flamengo faz tempo que tá vazando. A defesa do Flamengo tomou agora 8 gols em 3 jogos, pra te ter uma ideia. O time do Flamengo tomar 8 gols em 3 jogos é brabo.
É a situação aquela que a gente fala, né? Não tem favoritismo. Agora, o Renato, coitado, né? 3 vezes o Furacão fez o que fez com ele. E do outro lado, Valério? 3 vezes. Não, digo, do outro latu Atlético Mineiro, né? Só confirmou. Ah, não. A classificação. Fez um 6-1 no agregado. Também, ele já tinha feito 4. Sobrou, né? Ontem jogou em ritmo de treino contra o Fortaleza. Eu vejo o Atlético Mineiro. Mas não é o que ele vai pegar agora. Não sei que eu vejo o Atlético Mineiro. E o Atlético grande favorito para ganhar o brasileiro, que já está muito bem caminhado, e a Copa do Brasil. Seria uma retomada de títulos para o Atlético. Claro que ele já foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores depois de 1971. Mas 50 anos depois que tu ganhou o primeiro brasileiro, tu levantar com diferença de uma semana, 10 dias, o brasileiro e a Copa do Brasil vai ser um feito, né, pra torcida atleticana. Mas tem que jogar, ele investiu. Óbvio. Ele investiu muito. Mas só que assim, a gente vê o time do Atlético hoje é melhor que o time do Flamengo. Com certeza. Toda a vida. Até porque o desempenho do Atlético dentro de campo é um time muito mais agressivo e com jogadores que estão decidindo muito mais, como o Hulk, ontem mesmo o Diego Costa, olha, o Diego Costa é reserva, foi lá, fez gol. Tem o Keno, tem o último gol. Mas tá caindo pelas tabelas o Flamengo. Não, eu tô te falando do Atlético Mineiro. Sim. Eu tô falando do Atlético Mineiro. Nath Fernandes. Não, mas Savarino. Então, hoje o Atlético é um time mais estruturado, tá mais capacitado para ganhar a Copa do Brasil, de repente, contra o Atlético, do que o Flamengo contra o Palmeiras. Mas eu ainda vejo o Flamengo favorito na final da Libertadores. O Flamengo, mas o Atlético é um time que as peças de reposição são tudo mais ou menos niveladas. Sim. Tudo mais ou menos. Tu tira o Mariano aqui no lateral direito, tem o Guga. Aí lá na lateral esquerda tu não tem o Arana, tu tem o Dodô, né? Volante tem um monte de... Tem o Jair, Júnior Alonso. O Bigodinho, eu esqueci o nome agora, que também o Alan, que é titular. Mas agora faz. Tem Savarino, tem Vargas. Agora tu olha as peças do Palmeiras. Olha, compara o plantel do Palmeiras agora. Então, pra mim, o do Atlético é superior que o do Palmeiras. Mesmo tendo o Luiz Adriano, que tu tem ali? O Bigode é bom. Mas tem horas que não joga. O cabeça amarela joga na Copa Brasil, realmente, o Atlético Mineiro, pelo time que tem, vai ser campeão. Mas na Libertadores da América, eu não aposto no Flamengo, não. Porque o Palmeiras seca o Renato demais, não é questão de... Seca em tudo que é jeito, Renato. Eu volto a dizer aqui, ó. O goleiro do Palmeiras é muito bom, o zagueiro do Palmeiras é muito bom, o Veiga é muito bom. Eles têm uns 4 caras. Dudu joga muito. Ele é bom, o Felipe Melo tá jogando muito. Eles têm uns 4 ou 5 caras que são acostumados a jogar finais e são copeiros. Daqui a pouco não é barbada do Flamengo, não. Bom, daqui a pouco o Zuleika vai falar sobre o Renato. Daqui a pouco, viu, dona Zuleika? Mas, Claudião, chegou agora, né, Claudião? A turma hoje tá eufórica, tá cheio o estúdio, então me fala aí. Você ficou com pena do Renato ontem ou não, Claudião? Mas chamaram até o Mister. Boa noite. Boa noite, Valério. Boa noite, ouvintes e componentes da mesa. Pois é, Valério, eu não acompanhei o jogo ontem, que eu infelizmente fui no velório de um amigo meu, que faleceu, né? Mas depois vendo os melhores momentos mesmo, o Flamengo conseguiu ali no primeiro tempo ainda dar uma forçadinha, mas depois o Atlético controlou o jogo tranquilo. Foi. Com um a menos. Pelos melhores momentos que eu vi, né, Valério? Mas a pena do Renato, não. Com aquele monte. Ele não falava que se desse 160 milhões, né? Tem 200 milhões. 200 milhões. Tem dia que não é noite. E aí agora, certo, deram 160, não deu os 200, né? Por isso que não tá dando certo. Mas futebol é assim, né? Futebol não tem... Como eu sempre digo, futebol não tem receita de bolo nem decreto. É 11 contra 11. 11 contra 11. O goleiro toma um franguinho, igual tomou ontem. Aí ninguém fala nada, né? Tu vem alguma noticiária aí do franguinho, Ele falhou o goleiro. Mas bota frango. O gol foi. Ele fez o gol, acho que a bola ia passar. Não, a bola deu uma desviadinha leve no Felipe Luiz, mas não é pra tirar tanto ali. E aí ele botou ela pra dentro. Ele botou pra dentro. Então eu acho que foi mal, né? Em casa, com a torcida, né? Precisando fazer 1-0, cara. Mas o problema do Flamengo não é, nesse momento, depois do Jorge Jesus, do título brasileiro e da Libertadores, com as calças na mão, mas ganhou, não é treinador. Porque o Rogério Ceni teve dificuldade e o Renato agora está tendo dificuldade. O grupo de jogadores. O Domenech tem o reino. Mas aqui. O Domenech também. Vocês estavam falando, acho que não me lembro se foi o Nilton, o Gerson. A defesa deles é fraca. Do Flamengo? É fraco. Eu não sei o que eles veem naquele Rodrigo Caia. Então... E o Léo Pereira, ele é fraco. E outra coisa,
Claudio, me diz uma coisa. Eu sei que tu gosta dele, mas o que tá jogando o Gabigol? Eu não disse que ontem não fez nada. Ainda depois... O crime pro Flamengo não ter o Pedro no banco ontem. Foi fazer 2 de gol. Aí suspenso, né? Não, mas estava machucado. Não, machucado até, tá machucado. E aí, o Gabigol deu uma entrevista, eu vi depois no final da rodada. Sim, ele pediu para dar entrevista depois do jogo. Ele que pediu. Ele deu a entrevista que a primeira eliminação, aí foram ver, ele tem 4 eliminações com o Flamengo. Você tem Carioca? Não, ele perdeu a Copa do Brasil pro Atlético Paranaense 2 vezes, né? Ele perdeu a Libertadores pro Racing ano passado, mata-mata, e mais uma. Não sei no Carioca. Teve mais. Não, é mata-mata, ele disse que foi o primeiro mata-mata. Tem mata-mata no Carioca. Que ele foi eliminado. Pode ser também. Tem mata-mata semifinal e final de Carioca, tem mata-mata. Mas e o pessoal lá fez um rescalde lá e descobriu que foi 4 mata-mata que ele foi eliminado. Então, mas só um pouquinho, Claudio, eu acho o seguinte, né? Não é com relação ao que você está falando, mas assim, ó, o torcedor do Flamengo, a maioria deles acha que o Flamengo vai ganhar tudo. Tá? Não, isso não existe. Isso não existe no futebol. Isso não existe, tem desgaste de jogador. O jogador, por vezes, está bem, não está. Tem o desgaste do calendário, tem mudança de gestão de vestiário, que é o caso. E não tem o Flamengo, não vai ganhar tudo. O Liverpool. Tanto que o brasileiro está alijado já. O Liverpool foi campeão em cima do Flamengo, né? Do Mundial Interclubes, né? E foi campeão da Champions e campeão inglês, né? Tríplice coroa. Só que antes, não foi tudo junto. Antes, o Klopp, já tinha 3 anos de trabalho, não tinha ganho nada com aquele monte de jogador. E aí passou aquela etapa, agora faz 2 anos que ele não ganha nada. Claro, a concorrência lá é bem maior, mas né? o dia que a gente viu no futebol mesmo no europeu, que só o Barcelona aquela vez. Não ganhou, mas depois parou também, né? O Barcelona, o Real Madrid fez né? Mas é muito difícil. 4, foi 4, acho 5 seguidos. O Real Madrid foi campeão da Champions, acho que 3 vezes seguido, né? Não lembro. Eu acho que é por aí, mas 3 ele foi. Seguido. Ele ganhou do Grêmio, ele ganhou depois. Não, tinha o Mundial. Não, mas o Mundial, eu tô pensando no Mundial. Que ele disputou. Ele ganhou do Grêmio, antes ele ele foi 3 vezes. Aí, enquanto o Grêmio foi Mundial FIFA? Não, era ATP. Real Madrid não era o FIFA. Não, era ATP. E o Mazembe também não era FIFA. Não era também. O Mazembe era a FIBA, aquela de vôlei, a convenção de vôlei que organizava. É isso aí, Claudio. Nilton, deixa eles brincar porque depois vão estar chorando. Cláudio, com relação à defesa do Flamengo, se tu olhar o Isla, isso é da seleção chilena, mas olha como é que. Mas é um lateral, a meia boa. Mas não é um bom jogador. O Felipe Luiz. Mas é fraco. Esse Felipe Luiz já tá encerrando a carreira, tá se arrastando. Ontem já teve que ser substituído, não aguentou mais. E o Léo Pereira saiu do Atlético Paranaense, jogava muita bola. Lá o Flamengo sucumbiu. Então, quer dizer, tu tem 3 caras meia boca. Aí só tem o Caio aqui, ele tá voltando sempre de lesão. E o goleiro é um mão furada. Não, mas ele é bom goleiro, ele já tirou o Flamengo nas costas muitas vezes. Pegador de pênalti. Pega o pênalti várias vezes e tal. Então, quer dizer, tu pegar a defesa de 4 zagueiros de defesa, tu tem o Caio só, e os outros a meia boca, é complicado. Mas nós estamos só falando vamos enaltecer também, né? A atuação do Atlético Paranaense. Eu já ia dizer. O Roberto Valentim, que assumiu agora com o Paulo Autuori lá junto, mais uma turma. Ele tá fazendo um trabalho que ele vem jogando há muito tempo com 3 zagueiros, que é raro um esquema tático desse no futebol brasileiro. E ele encaixou com o Thiago Heleno jogando centralizado e os outros 2, um por cada lado. E tá dando certo, né? Tá dando certo porque... Venderam o lateral e arrumaram outro lateral esquerdo muito bom. Então esqueça que o Atlético é finalista da Copa Sul-Americana, finalista agora da Copa do Brasil, faz um campeonato brasileiro razoável ali, tem 34 pontos. Não vai brigar para cair pro rebaixamento, mas vai beliscar também uma nova Copa Sul-Americana. E é um clube que a gente já falou aqui que não disputa o estadual com os titulares, com os profissionais, pega a base, e já faz isso há 3, 4 anos. Então é um clube que a gente tem que tirar o chapéu, porque o investimento dele mesmo é menor que Grêmio, é menor que Internacional, muito menor que Flamengo, que Corinthians. A diferença a diferença é usado como laboratório. É isso aí. A diferença de plantel ontem foi grande. Agora, assim, qual é a chance dele
enfrentando o Atlético e qual é a chance dele enfrentando o Bragantino nessas duas finais? Olha, eu vejo assim, o Bragantino é jogo único, né, em Montevidéu. Isso. Então é um jogo aberto, porque se for empate vai pra prorrogação e pênalti, mudou, né, a formatação. O que me deixa em dúvida, assim, com relação à Copa do Brasil, eu vejo o Atlético Mineiro favorito pela qualidade, porque tá sobrando no Brasileiro, né, e sobrou nessa semifinal contra o Fortaleza, a questão do sorteio. Onde vai ser o primeiro jogo? Na grama sintética, que tem muita vantagem, eu vejo o Atlético Paranaense jogando lá, ou no Mineirão, vai decidir aonde. E claro, outro detalhe importante é se não houver no primeiro jogo, independente onde seja, um placar elástico, seja uma coisa equilibrada. Aí eu vejo o Atlético Paranaense com chance de fazer um enfrentamento bom com o Atlético Mineiro, mas eu vejo o Atlético, assim, favorito aí 60 contra 40 contra o Atlético Paranaense. Mas assim, ó, analisando o trabalho do Renato também. Pô, o Renato aquela vez com o Grêmio contra o Santos lá, o jogo foi 1-1 aqui. Ele precisava de um gol. Tomou um gol a 30 segundos. Tomou 4 lá. Agora ontem ele precisa de um gol do Atlético. É verdade. Ele não precisa se abrir. É verdade. Ele precisa de um gol. Mas não, o Renato teve azar do seguinte, ó. Ele tomou um gol de pênalti a 7 minutos. O Felipe Luiz. Que foi, tudo bem. Mas aí o segundo gol foi lá a 40 do primeiro tempo, não foi o gol? Foi isso aí. Foi lá no finalzinho, aí desmanchou, né? Desmanchou a estratégia. Mas assim, ó, dona Zuleika, a senhora aquele dia falou aqui do Renato, o Grêmio enfrentou o Flamengo, aquela coisa toda. O Newton e o Gerson, a cada gol ontem do Atlético, diziam, busca! Que torce contra o Renato. Mas cá pra nós, dona Zuleika, aquela situação, dona Zuleika, dele, o pessoal gritando mister e também mandando ele tomar o suco de caju. Isso aí. Aquela dali, dona Zuleika, deu pena dele, né? Ele silenciou. Fiquei com pena. E ele abraçado no Gabigol, quase sempre. O Gabigol que se abraça nele, né, Valério? Isso. Né, eu acho que eles são muito amigos e, de certo, o Renato diz o que tem que fazer, mas ele não é o capitão também pra estar administrando o jogo, né? O Gabigol. E há 7 jogos, ele não faz nenhum gol. Né? Ontem parece que completou o 8º jogo, né? Sem fazer gol. Foi. E Valério, esse jogo que eu assisti ontem, Flamengo e Furacão, que goleiro aquele Santos. Calmo, tranquilo, sem afobação. Melhor cada vez mais desde a época que eliminou o Inter. Com o Cirino, com o Rony, né? E Nicão, então, se recuperou do alcoolismo. Era órfão de pai e mãe. Teve ajuda de treinadores por onde passou. Não tomou conhecimento do Flamengo com 1 a menos em campo. Viu o Renato sendo mandado embora pelos torcedores, solicitando a volta do míster. Escutei Rafael Solis até a madrugada e todos os repórteres foram unânimes em afirmar que o Flamengo mudou muito. Gabigol não fez nada o tempo todo e há 7 jogos precisamente não marca nada. Foi o que eu notei no jogo de ontem. Não, como eu lhe disse, né, dona Zica, eu não boto a culpa toda nele, ele rateou, tá? Pode ter até rateado, mas tava assim, o conjunto todo rateando. Não. Agora, vocês têm que perceber também, né, a blitz que fez o Flamengo pra cima do Atlético Paranaense, tu pegar uma defesa daquelas é ruim de tu entrar. Agora, teve gols ali que eles perderam, que era, o Newton era chute certeiro no Campeonato Brasileiro, e ali eles zagueiros que tu falou, o Léo, aquele, mas foi quase gol. O Flamengo, desde o início do jogo, já estavam reclamando do juiz, já estavam brigando com o Atlético Paranaense. Parece que já entraram em uma pilha de nervos. Não é problema do Renato. Pra mim, o grupo do Flamengo não tá fechado. Mas ele tem o grupo porque na mão. Eles querem apitar o jogo, todos os lances eles vão pra cima do juiz, e já começaram a reclamar, começou a dar briga já no início do jogo. Isso era tudo que o Atlético Paranaense queria. Porque o Atlético Paranaense estava de sangue doce. Quem tinha a obrigação de ganhar ele fez o gol cedo. Era o Flamengo. E os jogadores do pode ver, todos os lances era reclamação pra cima do juiz, era falta que eles queriam pra eles, tudo era reclamação. Quer dizer, o time que é talhado a ganhar títulos, tudo cara experiente e entrar nessas aí, vai perder o jogo. Não dá. O Flamengo só não vai ter uma sequência ruim, só vai encerrar a questão do Flamengo, Valério. Não vai ter uma sequência ruim no Brasileiro e o Renato ficar à mercê de não treinar o Flamengo na final da Libertadores, se tivesse uma sequência ruim, porque agora, claro, não gostaria, obviamente, o Flamengo de pegar um Atlético Mineiro sábado, tenho certeza. Queria uma coisa mais leve, né, mais amena. Mas mesmo que tenha um tropeço, uma coisa assim com o Atlético Mineiro, na sequência, o Flamengo pega Chapecoense em Chapecó. E aí já dá, né, uma distensionada no ambiente, e depois o Flamengo tem o Bahia em casa. Então, assim, ó, eu vejo que o Renato não vai ter problema de fazer uma campanha ali de G4, porque não vai ser campeão brasileiro,
para se manter até a final da Libertadores. E o golaço do Gilberto, hein? Ontem tinha 30 mil pessoas no Maracanã, né? Se não me engano. Agora a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou 100% pro Maracanã. Tu imagina uma força pro Flamengo. 50 mil pessoas no Maracanã sábado e o Flamengo perde pro Atlético Mineiro. O que vai acontecer? De novo. O que vai acontecer? Aí a cobra vai fumar, vai fumar. Eu acho que foi o erro da direção. Se ele pediu pra sair, era pra ter aceito. Porque aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Grêmio, né? Não era pra renovar daquele contrato. Não é. Aquele contrato do Renato antes da decisão da Copa do Brasil não era pra ter assinado aqui, porque. Ei, Valério, mas o Renato não é cara de botar cargo de exposição, o Renato pede pra ir embora. Ele pede pra ir embora, foi o que ele pediu ontem. Ele não é cara de... Sim, mas ele pediu pra sair. Mas a diretoria não aceitou. O meu cargo tá à disposição, tô indo. Não, tu fica. Falou o presidente, falou pra ele, tu fica. Então algo existe. Também, então é por isso que eu tô achando ele. Deve ter problemas internos, ou diretoria, ou no grupo de jogadores. Porque daqui a pouco eles entraram pilhados, mano, nervosismo total. Ninguém falou do Diego. O Diego não jogou nada ontem. O Everton Ribeiro também não viu a cor da bola. O Diego foi o pior no meio de campo. O Everton Ribeiro também. Aí a gente vê o outro lado, o quão é importante pro Atlético Mineiro, pro Atlético Paranaense, essas duas finais, né? Se eu por baixo, se ele não for campeão da Copa do Brasil, ele já botou no bolso 64 milhões de reais. Tu vê. E pra folha de pagamento olha que dele... estrutura pode ir mantendo, né? Boa, de boas contratações. Pô, o Nicão mesmo é um jogador identificado. Ele já está há mais de 4 anos no Atlético Paranaense. Então é uma manutenção de alguns jogadores importantes e agregando outros valores e também jovens jogadores. E ontem tinha, eu acho que não me engano, Pedro Henrique, que ele tem 20 e poucos anos. O lateral esquerdo, o Abner, naquele. O lateral esquerdo, o Abner, aquele foi promovido quando foi vendido o lateral Lodge, aquele. Bom. Olha que baita jogador, cara. Então, quer dizer, olha, e aí tu tem esse dinheiro e segundo a imprensa, Atlético Paranaense é um enxuto, não deve nada. Altamente em dia e todo mundo joga com vontade. Kaiser é bom de centroavante. Mas aqui, ó, como é que o Pedro Rocha é reserva naquele time? Quando ele entrou... O ataque deles é o Nicão. O ataque é Nicão e Kaiser. O Kaiser é goleador e o Nicão faz gol, não vai tirar o cara. Não, mas aí quando ele não bota o Pedro Rocha, tem outro que joga lá pelo lado esquerdo. E fugiu o nome agora, é outro também que é na frente do Pedro Rocha, mas não estava ontem. Pedro Rocha é o terceiro? É o terceiro, Pedro Rocha? É o terceiro gol, foi por ele. Foi que barbaridade. Bom, assim, ó, pra nós poder encerrar aí desse assunto aí de Flamengo e Atlético Paranaense, e também, é claro, aí do Atlético Mineiro, que só confirmou que a gente já sabia diante do Fortaleza. Nós vamos ter que, no outro bloco, falar aí da dupla Grenal e do Brasileirão, mas nós vamos nesse ainda, já que tivemos os jogos amanhã. Tivemos jogos ontem e hoje está tendo aí a vitória do Bragantino sobre o Sport por 1-0, bom para o Grêmio. Ontem o resultado até foi bom, né? Bahia e Ceará 1-1. Mas o Santos, ontem eu assisti essa partida, entraram motivado. Agora o Fluminense, o Fluminense só fez aquele jogão contra o Flamengo, porque ontem não jogou nada. E tudo bem, méritos pro Santos que entrou aí pilhadaço. Agora, o que atrapalha na vida do Grêmio e da matemática do rebaixamento essa vitória santista, Torino? Não, eu vejo o Grêmio assim, eu tenho colocado sempre uma situação seguinte, ó. O Grêmio tem que atingir a linha de corte lá, o percentual. Se vai ser 43, se vai ser 44 pontos, se vai ser 42, a gente vai ver no final. Mas ele tem que atingir o máximo. Hoje, o máximo para atingir, se terminasse hoje o campeonato, seriam 44 pontos, estava livre do rebaixamento, que é o próprio Santos, que tu menciona, que tem 38% de aproveitamento, isso dá 44 no final. Aí o Grêmio tem que fazer as 6 vitórias que a gente tem falado há muito tempo. E aí, de 12 jogos, se livraria do rebaixamento. Agora mesmo, o resultado que está acontecendo, o Sport se mantém, esse resultado contra o Bragantino está perdendo 1-0, o Sport vai ter 27 pontos em 29 jogos. Ou seja, 3 jogos a mais que o Grêmio. E aí, o que é a tendência? É que o Grêmio chegue na frente do Sport. Porque vai ter uma diferença de 1 ponto. Com 9 a mais para disputar, é com o Sport. E aí a luta vai seguindo com o Juventude, com o Santos, com o Bahia, com o Ceará. Mesmo com esse empate Bahia e Ceará ontem, a questão de se livrar do rebaixamento não existe para nenhum dos dois, assim, de dar uma respirada. Porque o Ceará mesmo, dos últimos 5 jogos, 15 pontos, fez 4. O Bahia, dos últimos 15 pontos, fez 6. O Juventude, dos últimos 15 pontos, fez 2. Então, há o achatamento. Claro que hoje, para o Grêmio sair da zona de rebaixamento, o Grêmio precisa de 2 rodadas. Só que comparando contra o próprio Santos, que é essa diferença de 6 pontos, o Grêmio tem 2 jogos a menos que o Santos. Então eu vejo que
olhando a tabela, assim, apavorante, 6 pontos, cada vez aumenta mais. Mas a gente tem que ver o aproveitamento e quantos jogos faltam para cada equipe. E outra, que a gente analisou terça passada, a tabela de cada um. A tabela de cada um, claro, não, a gente não vai acertar o resultado. Mas em tese, porque se vê no campeonato e o que almejam as outras equipes da parte de cima, da parte do meio, dá para menos fazer uma avaliação, dizer assim, olha, essa tabela em tese é mais complicada que a outra. E assim o Grêmio vai ir até o final do campeonato. Eu digo assim, ó, para vocês hoje, o Grêmio tem Palmeiras, Atlético Mineiro e o Grenal. O torcedor vai dizer, o Flávio tá louco. Se o Grêmio fizer 3 pontos desses 9, o Grêmio continua vivíssimo na luta para não cair para a segunda divisão. O Grêmio depois vai ter mais 9 jogos a fazer, e aí o Grêmio vai poder fazer 5 vitórias em 9. E aí é assim. 45 pontos. Tu quer o meu cálculo? 5 pontos. Não, ganha do Palmeiras, motivado pela torcida, empata com o Galo e com o Colorado. E aí, Valério, aqui, ó, essa tua tese aí, o resultado bom. O resultado bom pro Grêmio é o Grêmio ganhar, Valério. É ganhar. Eu vou te mandar. Quer ver? O Inter. O Inter, mas o Inter aqui, ó. só. Olha aqui, ó. O Inter pra ser campeão brasileiro, cara. Pra ser campeão brasileiro. Torcia pro São Paulo ganhar do Flamengo. Não foi lá. O que aconteceu? São Paulo ganhou do Flamengo. O Inter não ganhou do Corinthians. Então tu tem que te preocupar contigo, claro. Cara. Sim, não, eu sei. Tu não pode nem olhar pra resultado. Tá. Porque foi bom, foi mal. Bom. Tem que fazer a tua parte. É a tua parte. É a tua parte. Só adianta os outros fazerem e tu não fazer. Só que no cálculo do Torino eu tô dando 2 pontos a mais que ele nesses 3 jogos. Eu tô dando 5 pontos, ele quer 3. Tá, só que eu vejo uma coisa seguinte. O Grêmio tem que jogar como joga a Série B, fechadinho, jogar por uma bola com esses times todos aí que vêm. Agora, ficar com vergonha, o treinador ficar, não, o Grêmio tem que... Gente, em casa aqui... Tem que jogar tipo Atlético Paranaense ontem. Em casa os caras... Não, lógico, em casa a obrigação, né, é de atacar e tudo mais, né? O time que geralmente que é o visitante que fecha. Pois então, é esse o esquema do Palmeiras. O Grêmio, para eu acho que conseguir alguma coisa e talvez conseguisse escapar, ele tem que fazer isso aí. Jogar como time pequeno, fechadinho, por uma bola e deu. Eu acho que é isso aí que tem que fazer. Mas o Filipão fazia isso e correram ele daí? Jogar por uma bola, Filipão. Isso é verdade. Bom, 7:55. Mandar um grande abraço para Lígia Matos, o Dudão Ferreira da Silva, a Luísa Rodrigues, Fábio Lima, grande abraço, Fábio, Regis Michel Ram, abração aí pro Pedro Escobar. Também, viu, para o Felipe Clote. Boa noite, tio Gerson. Vamos pra cima, hein? Ganhar o Grenal e dar adeus ao Grêmio na Série A. Vamos firme, Chaveirinho. Aí ele manda pra mim, Valério, tu vai pagar teus pecados agora. Eu lembro do que tu fizeste conosco. Ô Chaveirinho, ó, tudo bem, eu posso. Até quando vocês forem rebaixados, tocou. eu posso. Mas tem um detalhe: o campeonato não terminou. Só em dezembro eu vou ser corneteado, antes não. Até porque ainda há esperança. E não tá morto que ele Valério, não tá quem peleia. Valério, eu estou admirando assim, encantadíssimo com a solidariedade que existe nos nossos irmãos. Eles se preocupam demais, mas demais com o Grêmio. Só que aí, professor, tudo que o Grêmio faz é alegria pra eles, já que não ganham nada, né? Mas tem um detalhe, né, professor? Daqui a pouco no outro bloco vai ser Grêmio e Inter. E aí eu já vou entrar no assunto. O Zuleika, Nilton e Gerson. Popa ou não popa contra o São Paulo pra o Grenal? Não popa. Hein? Tem que poupar e perder. Não popa. Não Eu vou saber daqui a pouquinho deles. Tem mais abraço aqui agora no Facebook. Acho que não pode poupar. Grande abraço aqui no WhatsApp, ó. Vai lá pro Zé, que eu não tô conseguindo ouvir teus áudios, estamos ao vivo. E um grande abraço aí a todos que estão aqui junto conosco aí no nosso Arquibancada Acústica. Um grande abraço aí, viu? A todos vocês. O Pedro Escobar tá lá em São José, Santa Catarina, ele manda um abraço, viu, dona Zuleika? Pedro, muito obrigado. Faz tempo que tu não aparece. Grande abraço Parabéns, aí pra ele. Grande abraço. Logo mais nós vamos falar aí sobre, tá, gente? Sobre o Campeonato Brasileiro, os jogos de Grêmio e Inter, a rodada do final de semana e também a tabela aí que tá ruim para o Grêmio a cada jogo que passa, mas como disse o Claudião, tem que fazer a parte dele. Nós estamos no ar para Tecno Chaves, Mix Bebidas e também Triplo X Bike Store. É noite aí de quinta-feira, hoje 28 de outubro, e nós vamos voltar daqui a pouquinho aí com mais informações no próximo bloco aqui do Arquibancada Acústica. Não sai daí, a gente volta já já.
todas as terças e quintas. O esporte está escalado na programação da 97. E a nossa equipe entra em campo para falar muito da dupla Grenal e o que acontece no mundo e na região com a Arquibancada Acústica. Baixe o nosso aplicativo e tenha acesso a todo o conteúdo da Acústica FM. Informação, esporte, música e entretenimento. Baixe já o aplicativo da Acústica FM para Android ou para iOS. Acústica e a hora certa. 7h59. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Nescau sachê 550 gramas, 7,99. Achocolatado Choquinho 1 litro, 3,49. Macarrão instantâneo Nissin, 85 gramas, 1,29. Ofertas disponíveis até domingo, dia 31 de outubro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Tenha os deliciosos açaís, sorvetes ou as pizzas da Cremolato no conforto do seu lar. Agora as entregas da Cremolato em Camaquã tá on. Peça agora mesmo o seu delivery pelo aplicativo Cremolato Camaquã, tudo na palma da sua mão. Da 1 da tarde às 7 horas da noite, de domingo a domingo. No app e também no WhatsApp, 51-989-13-6066. Siga a Cremolato pelas redes sociais e fique por dentro das novidades. Cremolato, você merece o melhor. Qualidade você encontra na Comercial Astral. Agora, para sua maior comodidade, estacionamento exclusivo na Bento Gonçalves, em frente à loja. A Comercial Astral está com 10% de desconto nas compras à vista e até 6 vezes nos cartões, sem juros. E ainda com diversas promoções. Siga a Comercial Astral nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Telefone WhatsApp 3671-2037. A vida segue mudando. Novas experiências e oportunidades se abrem para que possamos nos permitir a um novo tempo. E você, o que tem feito de seu tempo? Permita-se ao novo. Permita-se a saúde. A Triple X Bike Store tem uma loja para a família inteira. Linha infantil, tradicional, esportiva e de alta performance. Permita-se a vida. Permita-se a bike. Liberte-se do que te limita. Vá de bike. Triple X Bike Store. Marechal Floriano, 1074. Telefone 3692-2358. Seu lar merece o melhor com requinte e qualidade para você viver com mais conforto e bem-estar. Pensando nisso, a Belmóveis tem uma loja bem decorada com uma grande variedade de sala de jantar e poltronas de todos os estilos. Os estofados são os mais diversos modelos que você imagina, sem falar nas decorações, almofadas e luminárias. Tudo para transformar a sua casa em um lar docilar. Ambientes planejados é na Belmóveis. Cozinhas, dormitórios e salas para quem quer viver com estilo e sofisticação. Belmóveis, móveis e decorações. Bento Gonçalves, 116. Fone 3671-4691. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e Hidráulicos, em Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, 557. Telefones 5136716752 ou 513692-1263. Em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 597. Antiga LF. Telefone 53-3223-3155. Venha se deliciar com a qualidade do Prime Grill. De segunda a sexta ao meio-dia, buffet livre. E à noite, lanches e à la carte. Já nos sábados, esperamos você das 19 às 23 horas. No salão e na teleentrega. Prime Grill. WhatsApp 99298-7748. Siga a Acústica no YouTube. Tenha todo o conteúdo, programas ao vivo disponíveis 24 horas por dia. Acompanhe no seu celular, tablet, computador ou na sua Smart TV. youtube.com/acústicafm. Nós, do Grupo Mediari, já tratamos da saúde de milhares de pessoas durante os nossos anos de atuação em Camaquã e em toda a região. Seja por meio do convênio de saúde, que oferece para o usuário valores mais baixos em consultas, exames e procedimentos médicos e odontológicos, ou seja pelos atendimentos clínicos ou de saúde e segurança do trabalho. O nosso trabalho é movido pelo desejo de tornar a vida de cada pessoa muito melhor. Entre em contato pelas mídias sociais, pelo WhatsApp ou pelo telefone 5136710984. Grupo Mediari. Saúde tratada com amor. Preview Primavera-Verão na Casual Mix. Muitas novidades chegando.
Aqui você encontra as principais tendências da moda. Trabalhamos com roupas e calçados adultos e infantil. Aqui você veste toda a sua família. Curta nossa página no Facebook e Instagram e fique por dentro das principais novidades. Estamos esperando por você. Casual Mix, bem no centro da cidade, ao lado das Óticas Carol. A Fortral tem uma super dica para você. Aproveite o programa Mais Alimentos e adquira seu trator linha TL ou TT com condições facilitadas. A hora é agora. Pare de sonhar e entre em contato hoje mesmo com a Fortral. Nosso time de vendas terá o maior prazer em lhe atender. Visite-nos ou solicite cotação através do nosso WhatsApp 51 3692 9700. Fortral, a sua concessionária New Holland para Camaquã e região. Há 32 anos atuando no ramo imobiliário em Camaquã e região, a Meta Imóveis está se modernizando e com um novo prédio, em mesmo endereço para proporcionar aos clientes e amigos um espaço mais amplo e confortável. Profissionais capacitados e aptos para um bom atendimento, seja na venda ou locação. Venha nos visitar. O imóvel dos seus sonhos está na Meta Imóveis. Acesse metaimóveis.com.br ou siga a Meta Imóveis nas redes sociais. O câncer de pele responde por 1/3 dos casos da doença e é o mais frequente no Brasil e no mundo. É mais comum em pessoas com mais de 40 anos e a principal causa é exposição excessiva ao sol. Ao perceber manchas que coçam, descascam ou sangram, sinais ou pintas que mudam de forma ou cor, feridas que não cicatrizam ou qualquer outra anormalidade na pele, procure um especialista. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Em Camaquã, Rua Cristóvão Gomes de Andrade 501, fone 51 3671 3226. Outubro Rosa é um mês para nós mulheres lembrarmos da importância de cuidar todos os dias da nossa saúde e bem-estar. No Mercadão dos Óculos você pode escolher entre lentes em dobro e armações gratuitas ou um vale-presente no salão de beleza totalmente grátis. Além de grifes exclusivas como Cris Flores, Sabrina Sato e Victoria's Secret. Mercadão dos Óculos, Avenida Presidente Vargas, 596, Centro de Camaquã. WhatsApp 519-9363-6456. Vem aí promoção de aniversário. É isso mesmo. Zé Pneus, o maior auto center do Rio Grande do Sul, completa 26 anos. E quem ganha o presente é você. Preparamos promoções especiais no mês de aniversário Zé Pneus. Para você, amigo e cliente. Venha conferir e garantir o melhor em pneus Goodyear, balanceamento, geometria, troca de óleo, suspensão e freios. Zé Pneus, sua revenda oficial Goodyear. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Sensacional! Últimos meses Saldão Ouro Preto. Agora é para limpar as prateleiras. Incrível! O que era R$20 passou para R$10. E o que era R$10 passou para R$5. Já era muito barato, agora virou uma pichincha. É para limpar as prateleiras. Super liquidação no Saldão Ouro Preto, com 50% de desconto. Atenção, o que era R$20 está por R$10. E o que era R$10 está por R$5. Na Zeca Neto 970. Últimos meses. Tá na hora de aproveitar. Sua empresa precisa de um site? Que tal ter um site profissional? Venha para Ipum Web. Trabalhamos com desenvolvimento e locação de projetos personalizados para profissionais na área da saúde, advogados, imobiliárias, revenda de veículos, além de sites corporativos e lojas virtuais, otimizados para smartphones e tablets. Acesse ipumweb.com.br ou ligue 51 3671 2235 e saiba como ter um site incrível hoje mesmo. Comercial J Milan, o seu distribuidor Gerdau para Camaquã e região. Tudo em aço para construção civil, como ferro de construção, pregos, arames e estribos. Completa linha para serralheria, com chapas, perfis dobrados, tubos, aços especiais e completa linha de aços para implementos agrícolas. Comercial J Milan, Marechal Floriano 1421, orçamentos no 51 3671 1233. Aí, facebook.com/acústica FM.
bate-papo, entrevistas, dupla Grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe e dê a sua opinião. Arquibancada Acústica. Aqui você é o camisa 10. Arquibancada Acústica. Aqui você é o camisa 10. Vocês achavam que nós não ia voltar mais, né? Não. Escutem só o debate como é que tá no intervalo, tá? No intervalo vocês escutaram o debate. Por isso que a trilha tocou um pouquinho mais, hein? Por causa que no intervalo eles estavam eufóricos. E agora chegou o reforço, né? Agora são 4 gremistas contra 3 Colorado. 4-3. E aí, Donzeca, tá certa essa conta 4-3, Tata? 1, 2, 3, 4 e 3, né? É neutro. O âncora é isento. É neutro. É neutro, né, ô Nilton? Bem isento. Dá pra ver. Bem isento. 2 pro Bragantino, 0 pro Sport. Ontem o Santos 2-0 no Fluminense. Bahia e Ceará 1-1. Ontem a Copa do Brasil, com destaque aí antes também aqui pro nosso programa. E logo mais aí os jogos do Brasileirão com as arbitragens pro Gerson ficar aí bem tranquilo. Mas, pra Mix Bebidas Tecnochaves e Triplo X Bike Store, o Arquibancada Acústica retorna pro seu bloco final, saudando você aí nesta noite de quinta-feira. Até, por sinal, quente, né? 20 graus a temperatura, tem um ventinho lá fora, mas nada que impeça a gente aí de ir até as 10:09 com muito futebol pra você, agora contando com o reforço dele. Clayton Dvorzak Soares, que assim como o professor Flávio, depois de um longo e tenebroso inverno, retorna ao programa. Boa noite, Clayton. Boa noite, Valério. Boa noite aqui aos componentes da mesa e uma boa noite especial aos ouvintes aí do Arquibancada Acústica. É verdade, Valério. Primeiro tive a infelicidade de ficar doente, pegar o Covid também. E aí depois, em virtude de alguns compromissos profissionais, quando eu podia vir no programa ou não tinha um programa, e nas outras datas, quando tinha, eu sempre tinha um compromisso ou outro e acabava não podendo vir. Mas é um prazer estar aqui de novo nos estúdios, conversando com vocês, com os ouvintes. E falando de Grêmio, na verdade... Saiu na segunda e voltou na segunda. É, né? Que legal. Mas Nilton, eu só vou te dar um pequeno detalhe assim, ó, falando de Grêmio nessa situação como um todo. O Grêmio não vai cair. Não te preocupa que o Grêmio não vai ser rebaixado. E o Grêmio vai praticamente até a última rodada nesse cai e não cai. E o Grêmio vai sair da zona do rebaixamento na última rodada. Ao contrário do Inter, que liderou, ponteou e na última rodada perdeu o título. Então não adianta falar do Grêmio. De brigar o Grêmio tá vivo na parada. Não nos pertence. Tá recém-feito a segunda divisão. O sonho é livre. Esqueceram que... Sonhar não custa nada. Que em 2017 sonhando com a Libertadores da América, meu velho. O Nilton sonha até hoje com o bandeirinha e com o Edenilson comemorando. Não, então, eu vou te dar só aqui um pitaco pra não te interromper, pra tu poder falar bastante. Cara, em 2017,
O Grêmio estava disputando a final do Mundial com o Real Madrid. E o Internacional estava jogando com a Luverdense. É verdade. Tem que lembrar disso. Tem que lembrar disso. Isso é tá. 2017, é agora recente. E o ano que vem pode acontecer isso aí também. Agora recente. Mas em 3 anos vai pra 4. Pô, não é recente 3 anos, né? Eu não acho recente. Poder acontecer pode, mas eu acho que não vai. Por quê? Porque o Grêmio, na verdade, não é um time tão ruim assim. Não tem jogadores tão ruins a ponto de cair. Por quê? Porque tem outros times que têm elencos piores e não tem, talvez, um quantitativo tão grande de jogadores. Isso, a partir de agora, vai começar a fazer diferença. Alguns times que estão ali brigando vão começar a ter desfalques, vão começar a ter lesões e vai faltar elenco, vai faltar grupo. Então, aí é uma das possibilidades do Grêmio sair dessa situação desconfortável. Além disso, o que o Grêmio vai ter que fazer? Jogar muito mais futebol do que vem jogando. Jogar de forma mais inteligente, de forma mais coletiva. Eu escutava aqui dizendo que o Grêmio tem que se fechar, jogar por uma bola. Eu não vejo dessa forma. O Grêmio tem time para jogar de igual para igual com outros times do Campeonato Brasileiro. Talvez com 3 ou 4 que estão despontando aí lá na frente, não consiga no mesmo nível. Mas com o restante, o Grêmio tem futebol para jogar de igual para igual. Só que o Grêmio eu acho que tem que ter um poder de marcação um pouco maior no meio de campo. E quando é que a gente viu isso no Grêmio, esse poder de marcação um pouco maior no meio de campo, aquela segunda bola sendo sempre do Grêmio e aquele meio de campo sempre abastecendo o ataque ali, dando opções de jogada e gerando situações de gol? Naquela partida contra o Flamengo. Por quê? Porque nós jogamos com 3 volantes. E 3 volantes que sabem jogar. O Vila Sanche, ele é muito bom jogador. Então, talvez tenha que optar por esses 3 volantes. Alguns jogadores ali que vieram como sendo uma esperança, como o próprio Douglas Costa, não vem rendendo bom futebol. Então, se não estiver jogando bem, tem que tirar do time. O Ferreirinha, por vezes, tem sido colocado no banco de reservas, mas ainda é um dos jogadores que mais tenta, que mais cria jogadas. Então eu não vejo como ele ficar nesse momento que o Grêmio precisa de criatividade, precisa de ímpeto, precisa de vontade para tentar vencer os adversários. Eu não vejo como ele ficar no banco de reservas. Então são alguns ajustes aí que o nosso treinador vai ter que fazer, o Wagner Mancini. Essa insatisfação que aconteceu lá com o Filipão, talvez um pouco por isso, por não querer propor tanto o jogo. O Wagner Mancini ele já vem com uma proposta um pouco diferente, tentando propor mais a partida. Mas aí, a partir do momento que o Grêmio fica exposto e sofre um contra-ataque, que nem foi nessa última partida contra o Atlético Goianiense, algumas deficiências acabam aparecendo. Como o nosso próprio lateral, o Wanderson, que muitos acham que é um grande jogador, eu já acho que ele é um jogador médio. Ele tem muita força física, tem muita vontade, mas ele peca muito em lances assim básicos dentro do futebol. E nesse jogo ele falhou feio nos 2 lances do gol. No primeiro ali ele errou o tempo de bola, não acompanhou, e no segundo ele deu um passe vergonhoso no meio de campo, que se fosse qualquer outro jogador ali mais rodado, estaria sendo criticado até hoje. Assim como o Paulo Miranda falhou, embora um jogador experiente, ele é um jogador que a gente já viu ao longo das vezes em que atuou pelo Grêmio, falhas como aquelas que aconteceram nessa partida, de não ter aquele jogo de cintura para sair atrás de um atacante, puxar o jogador, tomar cartão amarelo. Isso já aconteceu diversas vezes. E naquele jogo, mais uma vez também. Primeiro tomou aquele cartão amarelo e depois no lance ali dentro da área também. Ele ficou sem reação, e a reação do jogador quando ele não tem perna ou quando ele não tem fôlego é tentar dar um puxão. E aí foi o 2-0, acabou a possibilidade praticamente do Grêmio tentar empatar o jogo e entrar no jogo novamente, e o Grêmio ficou com um jogador a menos ainda em campo. Então, algumas posições têm que ser revistas nesse elenco. O Juan, embora tenha sido vendido, é um excelente jogador, é um bom zagueiro. Não deveria estar no banco de reservas, deveria estar jogando. Mas tem um problema do Juan que eu estava vendo hoje, é que ele não está comprometido. Segundo informações lá de dentro, ele não está comprometido porque está vendido ao Sassuolo da Itália. E tá, aquele jogador joga assim, mas não é aquele espírito. Só que tem que ter a volta do Jeromel. Porque o Rodrigues. Vai voltar domingo. Não, né? acho que não sei se não, mas segundo a RBS, ele volta domingo. O Rodrigues é um jogador também que pode ocupar a função. Mas o único que não pode é o Paulo Miranda. Né? Mas o Flávio, assim, ó, não tá comprometido.
Tudo bem, ele pode até não estar comprometido, mas a diretoria tem que fazer ele se comprometer. Porque ele é um jogador jovem, tem muito potencial e joga melhor do que as outras opções ali que nós temos. Então o que a diretoria pode fazer lá? O que o vice-presidente de futebol pode fazer? Pode encostar nele e dizer, olha, vamos lá. Daqui a pouco até uma ajuda financeira ali para motivar um pouco mais esse jogador, porque a hora é agora. Acho que ele tá com a cabeça na Itália. Tudo bem que a cabeça esteja na Itália, mas a diretoria tem que encontrar uma forma de fazer com que esse zagueiro jogue e se motive e esteja engajado junto com o grupo. Não dá para deixar a peteca cair. Ele tá com a cabeça na Itália, ele tá vendido, ele tá pensando na Europa. Então a diretoria vai lá quietinho, conversa com ele, daqui a pouco dá um dinheiro a mais, faz ele se comprometer com o grupo, faz ter vontade até o último minuto que tiver vestindo a camisa do Grêmio. Mas se tu dá um dinheiro a mais só pra ele, tu perde os demais, né? Não perde. Se isso for feito em sigilo e for cobrado dele, sabe? Sigilo é difícil. Nessas horas tem que ter um pouco de malandragem também por parte da diretoria. O futebol é difícil esse sigilo aí. Tem detalhe nisso aí tudo que o Cleide falou. O cara, de repente, não está comprometido, como está dizendo, está vendido. De repente, ele tem uma... Pode tirar do grupo. Exato, porque ele tem um contrato, de repente, milionário para ele, de repente, joga, se machuca. E aí, claro. Então fizesse um seguro, olha, alguma coisa assim. Quanto o Atlético Paranaense. Não tem que tirar fora. Quanto o Atlético Paranaense, quanto o Sport e quanto o Cuiabá, 3 jogos. Eu citei aqui, em todos os meus espaços aqui na acústica. O Juan foi mal nos 3. E aí hoje veio a notícia que ele não é um jogador comprometido, que já teve uma reunião no vestiário quanto a isso. Aí não pode jogar, como o Clédio disse. Pagar por fora não dá. Isso aí tu rebenta com o grupo de jogadores. Então se ele não tá seguro, tem que tirar do grupo, tem que mandar embora. Tira e não joga. Mas mesmo não estando comprometido, talvez ele ainda seja melhor que o Paulo Miranda. Isso aí eu quero chegar. O Gerson tem razão. Porque tu imagina, tu tem um contrato bom com a Itália e daqui a pouco tu te lesiona e tu perde esse contrato aí. Então, eu acho que aí se o Grêmio vendeu ele, então tem que liberar, seria que ele ter um funcionário no grupo, se ele não mostrar futebol, o cara continua trabalhando. Se ele não mostrar futebol agora, vai chegar lá e vai ser que nem o Mateuzinho, vai ser banco de reservas. Então ele já tem que chamar a atenção do treinador que tá lá. Saláriozinho em dólar e tal, sabe o que é? Ontem o Mateuzinho no Sassuolo e Juventus, o Arthur de um lado, o Mateuzinho do outro. Juventus sai ganhando 1-0, Sassuolo vira 2-1 e o Mateuzinho jogando. Olha aí, ó. Mas aconteceu com o TT? Com o PP? O TT não jogou. O PP? Depois que foi vendido, não jogou mais? Não jogou mais. Tem que tirar fora. E ficou. Bom, manda um abraço pro Joaquim Brenco, tá aqui, grande Joaquim Brenco, tá na nossa audiência. Seu Araguesa, eu não vou fazer a pergunta porque o Grêmio não vai ficar em lanterna por causa dos pontos da Chapecoense. O Brasil joga hoje. Não, abandonou o Brasil. Não, mas ainda tem chance. O jogo Seu Araguesa abandonou, o Brasil não fala nunca mais do Chapecoense. O jogo do Brasil hoje é interessante, é pro Náutico. O Náutico joga em Pelotas, se ganhar, chega a 48 e segue na luta. Mas aí prejudica o meu Vascão. Não, ganha aí, Brasil. Ganha deles aí. O José Luiz Zebruschi também tá aqui conosco. Um grande abraço, o Cleno Westphal também, lá no Faxinal, em São Lourenço do Sul. Abração pra ele. Abração aí também pro Clayton e pro Moisés, escutando o Arquibancada, e pro Perivaldo Oliveira. Todos eles aqui, Valério, acompanhando o nosso Arquibancada. Seu Edilamar mora em Porto Alegre, tá assistindo nós, que meu amigo, ele tem casa em Arambaré e tá assistindo nós lá em Porto Alegre. Um abração, seu Edilamar. Abração aí pra ele, obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Clayton, já vou chamar o professor pra falar do Cruzeiro. Mas antes eu quero saber de ti. Tu sempre defendeu de um idente dos últimos programas que tu veio, de que o Grêmio não cairia. Agora a situação tá triste, crítica, calamitosa, 6 pontos pro Santos, aquela coisa toda. Torino fez cálculo aqui de 3 pontos, já pra ele tá bom nesses 3 jogos que tem Palmeiras, Galo e Inter. Eu falo em 5. Tu fala em quê nesses 3 jogos? O que tu quer? Diz uma coisa, Cláudio. Dá uma olhadinha pra Dona Zleica, pro Nilton e pro Gerson. Aquele de azul aqui no meu lado. O Grêmio perdeu pros pequenos, né, Cláudio? Mas ganhou de quem? Do Flamengo e do Fluminense no Maracanã. Será que o Grêmio não tá deixando esse futebol pra jogar contra os grandes, Cláudio? É um time sem vergonha, né? vamos torcer pra que, no mínimo, de repente, consiga 2 vitórias nesses confrontos, né? Embora seja muito difícil. Entre ficar empatando muitas partidas agora e, de repente, ganhar uma e perder uma, eu até prefiro que ganhe um jogo, perca outro. Só que assim, a cada rodada que passa diminui a possibilidade, né? Porque vão diminuindo o número de partidas ainda a disputar.
E se o Grêmio logo aí, talvez nas próximas 5, 6 rodadas, não tiver quase saindo da zona do rebaixamento, lá na frente, lá no final, fica bem mais difícil. Por quê? Porque já, os jogadores atualmente já mostram nitidamente dentro de campo um pouco dessa pressão psicológica, às vezes errando lances simples, lances bobos até dentro do futebol. E isso lá na última rodada, esse estado anímico da equipe, psicológico, isso vai fazer diferença. Então o Grêmio tem que, o quanto antes, tentar pontuar para tá saindo ou tá próximo de sair da zona do rebaixamento nas próximas rodadas. Porque se deixar para a última hora é bem mais difícil. Nesse cálculo de ganhar uma, perder a outra, eu fiz o cálculo na terça-feira aqui, não sei se tu chegou a ver. Olha só, o Grêmio perdeu pro Fortaleza, ganhou do Juventude. Perdeu pro Goianiense, ganha do Palmeiras. Perde pro Galo, ganha o Grenal, te serve? Claro que serve. Mas esse jogo aí eu já tô contando com ele faz tempo. Ah, é? Há muitos campeonatos brasileiros que a gente já conta com essa vitória. Tem um detalhe. A nossa esperança é esse Grenal, Não, Claudio, mas tem um detalhe. O Internacional vai poupar os jogadores que estão com o amarelo, o jogo contra o São Paulo, pra poder enfrentar. Sabe quem são os jogadores? Tyson, Alberto, Sarabia e Moisés. Aí, dona Zuleika. Mas não tem importância. Nós vamos Tem poupar Kaique, tem Gustavo Maia, tem uma gurizada louca aí que tá louca pra jogar. Vão perder pro time de Série B, que nem vocês estão dizendo. Vão perder pro São Paulo, dona Zuleika. Não vão, não. A gente tem que fazer não vão poupar ninguém. Botar todo mundo inteiro lá no Tem que fazer um elogio aqui. Eu fiz da manhã no Primeira Hora aqui pro Fábio. É a categoria de base do Grêmio, né? Olha, a categoria de base do Grêmio, principalmente nessa gestão do presidente Romildo Bolzan aí. Tem outro troféu 5 anos e meio, revelando muitos jogadores, vendendo muitos jogadores para a Europa. E ontem o Grêmio foi coroado com um título brasileiro de aspirante, jogadores até 20 anos, que o Grêmio conseguiu ganhar o título importantíssimo e já tem um reflexo positivo. O Wagner Mancini, comissão técnica, o Denis Abraão vão efetivar o Elias e o Pedro Lucas já no grupo principal. E assistiu o jogo. Pedro Lucas, um meia de ligação, ainda é um pouco franzino, tudo, mas tem muito a evoluir. O Elias, fazedor de gols. Então, olha, parabéns à categoria de base do Grêmio. O Grêmio, olha, no profissional, tá penando, né, nesse Campeonato Brasileiro, mas a base do Grêmio segue muito forte. Disputou semifinal de Copa do Brasil da base também, sub-20, teve a final contra o Internacional na Copa São Paulo, olha, o Grêmio vem melhorando muito essa situação, porque além do Grêmio revelar jogadores, o Grêmio, há um tempo atrás, o Grêmio não chegava nas finais das competições ou em semifinais, e agora o Grêmio está conseguindo aliar a revelação de jogadores, que sempre está surgindo, agora tem o caso do Wanderson mesmo na lateral direita, entre outros, aí o Matheus Sarará, o Fernando Henrique, o Elias, e o Grêmio está conseguindo agora unir, revelando jogadores e ganhando títulos. Isso fortalece cada vez mais a base, isso é muito importante para o futuro do clube. Ontem mesmo, né, campeão aí brasileiro sub-20, aspirantes, né, na verdade, o jogo que eu não assisti, mas olhei depois os melhores momentos, os gols sensacionais, as jogadas, a Teve gol a 15 segundos, Valério. Foi sensacional, e outra coisa, né, faz um gol a 1 minuto, praticamente ali, toma os 3. E não se abate, vai pra cima, não tem essa. Então, parabéns ao Grêmio que pegou ontem o atual campeão, né, o Ceará. A prova disso, né, a gente pode analisar o seguinte, o crescimento do futebol do Ceará, né? Então, sem dúvida. Eles vêm trabalhando muito esse lado aí e é o que dá resultado. É verdade. Professor, dá resultado o que a gente fala aqui às vezes não, o senhor desde o início do ano, é claro, né, vinha com o coração dividido. Na A com o Grêmio, na B com o Cruzeiro, e o Nilton e o Gerson, a dona Zuleika, estão pensando, e esses dias até projetaram nesse programa, que vai ter Grêmio e Cruzeiro na B no que vem, professor. O senhor trabalha com essa hipótese ou de maneira alguma? Olha, Valério, provindo do futebol, né, nada é impossível, né? Mas, olha, seria até interessante, viu? Seria interessante. 2 grandes campeões do Brasil, né? Porque se somar Grêmio e Cruzeiro, olha, bota uma série de times aí no chinelo, né? Em termos de conquistas. Não, professor, eu prefiro que o Cruzeiro jogue com Juventude. Eu prefiro, não quero ver esse jogo que o senhor quer ver, eu não quero ver. Eu não quero. Não quero. Mas, não, mas tá tão acostumado, já pegou São Raimundo, Anapolina. Futebol, né? Tudo pode ocorrer. É verdade. O Clayton tá mais. Mas não é, na verdade, o que a gente quer, né? Mas futebol é futebol, né? Mas o Cruzeiro,
O Cruzeiro, eu acho que sai agora a transformação de clube empresa e outros times no Brasil, Botafogo e outros mais aí, né? Para consertar, porque a diretoria do Cruzeiro também é tudo na mesma farinha do mesmo saco, um bando de sem vergonha lá, né? E aquele negócio que eu acabei de falar aqui, o futuro do Cruzeiro está nas categorias de base. O Cruzeiro tem que valorizar. Quando vier o Campeonato Mineiro agora, né? Que dependendo do número de partidas e ele adquirindo o número X de pontos para não cair para a Série C, tem que começar a dar chance para os jogadores da base, e tem vários jogadores promissores lá, e alguns que já foram efetivados, que estão dando resultado, né? E lógico, né, fazer uma limpeza no plantel, pegar o Campeonato Mineiro, fazer como o Atlético Paranaense faz, né, um laboratório, botar aquela gurizada ali, né, promissora a trabalhar, e aqueles caras lá, né, mais antigo lá, né, lógico, com exceção do Fábio, que o Fábio vai ficar, né, que o Fábio tem peso, tem poder, né, e ainda é um cara que joga intensamente ainda, né? O senhor diz o goleiro? Fábio Goleiro. Muito bom. Então, aqueles caras mais antigos ali, o Cruzeiro tem que fazer uma limpa no plantel e buscar os jovens. E a questão do Cruzeiro mesmo nessa Série B é bem meio de tabela, né? Porque tá a 14 pontos para classificar, não vai conseguir, e tá a 7 pontos da zona de rebaixamento. Então o Cruzeiro vai ser ali 12º, 11º, vai ser bem meio de tabela para se manter na B. E o Vanderlei para dar sequência nesse trabalho, ele? Né? Não sei eu se acho fica. que é por aí. Será que vai querer ficar? Eu acho que fica. Eu acho que fica sim. Vamos ver, né? 8h30, Mix Bebidas, Tecno Chaves e Triplo X Bike Story conosco aí no Arquibancada Acústica desse último dia do mês de... último programa do mês de outubro, né? Voltaremos aí no dia 4, depois aí do feriado de finados, que será aí na terça-feira. Então, quinta que vem a gente vai voltar. Mas calma aí, tem muito programa pela frente. A Dona Zuleika vai falar do Colorado dela. Papo ou não, mas antes só, o Gerson queria saber e a audiência também. Atenção, rodada do Brasileirão 29, tá, Gerson? Atlético Paranaense e Santos, 17 horas do sábado. Leandro Pedro Voaden no apito. Muito bem. Bom, já era, Santos. Ganhou o Atlético. Ô, Claudião. O Gerson quis dizer que o Voaden é gremista. Eu tenho um cara aí que apresenta um programa de futebol à tarde aí que na rádio, diz que como que pode um time tá lutando para não cair junto com o outro e botar o árbitro gaúcho, que é o caso do Santos, e tem um gaúcho apitando, o Voaden. Que tu acha que pode prejudicar o Santos, o Voaden? Então eles baseado em quê? Então, baseado neles. Então, será que os caras não são honestos, né? É verdade. Mas o que é isso? Questionaram esses dias, porque como tá envolvendo aqui, ó, até Paranaense nada. Mas como o Santos briga para não cair com o Grêmio, botar um árbitro gaúcho é inacreditável, dona. Então eles querem o Daronco. Valério, não pode ter gaúcho, não pode ser gaúcho. Muita fertilidade na mente de algumas pessoas, né? Ô, professor, demais. Arrumar guampa em cabeça de cavalo. A mente é muito... Aqui, Dona Zuleika, ó, Flamengo e Atlético Mineiro, Maracanã, 19 horas do sábado. Anderson Daronco. Viu? Agora sim. Pois é. Toma. Meu Deus, só o bíceps dele ali já ganha o jogo todo. Hein? De um lado o Hulk, do outro o Gabigol. Do outro o Gabigol. Não vai dar certo. Não vai dar certo, não. Vai dar certo. O Daronco, um forte abraço. Quando é que nós vamos se ver no Cristal de novo? Juventude Bahia, tá? Paulo Roberto Alves Júnior. Seu bom empatezinho. Vai ser lá no sábado aí, às 19h15. Ô, Torino, empate, tu quer ir? Empate. Aí o Bahia vai a 33, o Juventude fica com 30. O Bahia ganhar pra Torino você. tem 15 times. O Torino torce pra 15 times no Campeonato Brasileiro. Não, é empate ou vitória do Bahia, sem dúvida. O Torino torce pra 15 times no Campeonato Brasileiro. Eu torço só pro Grêmio. O América, o Coelho contra o Fortaleza, hein? Que é bom, hein? Flávio Rodrigues de Souza. Não, o América já tá praticamente livre do rebaixamento. O Fortaleza tá com o Voivoda não tem nem 35 perdido. E o Fortaleza tá ruim pro Inter no campeonato, porque o Bragantino ganhando agora foi a 49 e o Fortaleza tem 48. O Inter tá ficando já a 8 pontos do Bragantino pra fins de G4, né? Não te preocupa com o nosso, preocupa com o time. Não é preocupação, é fato. Agora vamos lá. Palmeiras e Grêmio. Esse aí, o início da reação tricolor. Esse aí, Dudu neles. Sávio Pereira Sampaio. Tá vendo só? Sávio Pereira Sampaio. O cabelinho do Distrito Federal. Assim, do Distrito Federal, tá? Vamos depois pra Ceará e Fluminense. Rafael Klaus. Esse o Gerson não gosta.
Mas vamos para São Paulo e Colorado, 18h15 do domingo. André Luiz de Freitas Castro. Barbaridade. Hein, Gerson? Tá aí. Eu não sei como é que esse cara apita. Pois é. Não sei como é que esse cara apita. Eu não sei como é que eles botam um cara desse pra apitar. Ele apitava B agora, pô. É verdade. Esporte Atlético Goianiense, Luiz Flávio de Oliveira. Muito bom esse cara. Cuiabá e Esporte Atlético Goianiense, Luiz Flávio de Oliveira. E o Cuiabá contra o Bragantino para Jefferson Ferreira de Moraes. Isso vai ser lá na segunda-feira, às 20 horas. E também na segunda, Corinthians contra a Chape para Paulo César Zovanelli da Silva. E o Marcelo de Lima Henrique não tem apitado. Não, ele teve... Em qual jogo ele teve agora na... Teve esses dias. No Santos e América. Isso. Tá. Eu vi o Weber Roberto Lopes na B, tá? E já faz acho que umas 3 rodadas que eu não cito o nome do Ricardo Marques Ribeiro, Claudião. Na geladeira. O parente do Armando Marques. A terceira rodada que eu não cito. É o outro que eu não sei como é que apita. Eu também. Ele é sobrinho do Armando Marques. Até o jeitinho ele tem. Essa aí é boa. Bom, vamos com 25 para as 9, para nós ir fechando o programa agora. Vamos destacar então essa rodada, as projeções. Vamos iniciar aí com o Gerson. Gerson, a tua projeção aí para Inter e São Paulo, Pop Colorado, para daqui a pouco aí prejudicar o Grêmio, até porque o São Paulo ainda pode cair, tem 34 pontos. Não, Valério, eu acho que não tem que poupar. Eu acho que o Internacional tem que ir com a força máxima, ganhar, fica com 44 pontos e fica ali no cangote dos outros ali, como se diz, né? O São Paulo não vai cair, o São Paulo tem time, tem estrutura e acho que não vai brigar com o Grêmio para não cair. Eu acho que o Internacional tem que ir com força máxima e o Roberto, ele que tem que sofrer falta, ele não tem que reclamar e fazer falta, se fizer um gol levantar a camisa, o jogador tem que saber o que ele tem que fazer em campo. Pronto, é só isso. E o resto é bobagem. Plantel, esses que tomaram cartão amarelo, tá voltando o Patrick também, que não vai jogar, tá voltando o Dourado na outra, então quer dizer, não tem que poupar ninguém, tem que ir com força máxima tentar os 3 pontos do Morumbi, Valério. Dona Zuleika. Eu também acho a mesma coisa que o Gerson falou, porque se os guri ganharem o cartão amarelo para não participar do Grenal, tem Cadorini, tem Gustavo Maia, tem Paulo... Cadorini tá machucado, foi operado e Mas até o Grenal ele tá liberado. Foi o que eu vi hoje nos donos da bola. Até o Grenal. Ele tava machucado e não poderia jogar. Tem Kaique, tem Johnny, né? Então a gurizada quer jogar Grenal. Né? Então, os titulares que se concentram em não dar uma de Patrick, né? Sim. Nem de Edenilson, né? Que querem tomar conta do jogo. Expulsão de graça, sim. É isso aí, 8 expulsões do tempo do Aguirre. Né? Então eu acho que não precisa poupar ninguém. E eles então, o Aguirre quando dá a palestra, ele olha pra cima, Valério. Eu não sei quem é que ele enxerga lá em cima. Ele não olha pra câmera, reto ali. Então ele que fale pros guri, né? Tem que apanhar e ficar quieto, como o Valdomiro Vassanco uma vez fez, ganhou o prêmio Belfort Duarte, porque durante um ano não ganhou nenhum cartão. Olha aí, viu? Mas não se vê mais isso, né? Mas tu sabe que o Internacional tem a maioria dos cartões por causa de reclamações. Teve um zagueiro do Atlético Mineiro que ganhou não sei quantas vezes. Infelizmente, isso não existe mais no futebol. É verdade. O cara que joga a bola ali sem reclamar. Como é que o zagueiro vai ficar quieto, né, seu Flávio? O outro que ganhava isso aí era o Mauro Pastor do Inter. Também. Também. Ô Newton, a maioria dos cartões era por reclamação também do Inter ou comemoração de gol. Agora a gente vê uma estabilidade no time e querendo poupar pra... Tu lembra o que aconteceu no jogo passado, né? Quando o reserva foi lá no meio só pra levar um amarelo e a torcida aplaudiu. Limpa a ficha contra o São Paulo ou bota contra o São Paulo? Não, eu acho que não pode poupar o jogador coisa nenhuma. O jogador ele ganha pra jogar futebol, tem que ganhar, independente de qual é o próximo jogo vai ter. Eu acho que aí é questão de chamar os jogadores que tem cartão amarelo e explicar pra eles, ó, vocês vão jogar, vocês sabem que vocês não podem tomar outro cartão, que vocês vão ter um outro jogo difícil. Agora, dependendo de como é que vai estar o jogo no segundo tempo, tu pode tirar um desses jogadores aí, mas tem que entrar pra ganhar do São Paulo, porque o Internacional tem um campeonato a disputar, que é uma vaga pra Libertadores da América. Daqui a pouco começa a perder uma partida pro São Paulo, daqui a pouco pega outra partida, daqui a pouco não consegue a vaga para Libertadores. Então o campeonato internacional é uma vaga para Libertadores da América. Sendo direta ou não direta, mas uma vaga para Libertadores. Então tem que entrar em todos os jogos para ganhar. Não que vá fazer, mas houve um passarinho lá em Porto Alegre contando de que o Internacional iria poupar jogadores contra o São Paulo. Olha a projeção que eles gostariam, não que vai acontecer. Torcida, né? Popa contra o São Paulo.
mete uma goleada no Grêmio e entrega a quarta que vem pro Juventude. Difícil. Ô, Valério, isso aí é torcida e diretoria. Os jogadores do Inter vão querer jogar contra o São Paulo e vão tomar o cartão amarelo pra não jogar contra o Grêmio, porque eles sabem que é uma derrota certa. Não, olha, não dá pra brincar com o futebol, né? Não esqueçam, o Internacional tem São Paulo, Grêmio e Juventude pela frente. Não é barbada. E não esqueçam que nos últimos 3 jogos, 9 pontos o Internacional ganhou 2. Faz 3 jogos que não... Faz 3 jogos que o Inter não ganha no campeonato. Por isso se tropeça contra o São Paulo, chega pressionado no Grenal. Não tem essa de poupar, não tem essa de nada. E acontece uma coisa no Grenal e aí vai pegar o Juventude. Eu acho que Inter e São Paulo, até um empate lá é bom resultado. É um jogo fora contra o São Paulo, que também vai querer ganhar para escapar do rebaixamento e para conseguir uma vaga na Sul-Americana ou até na Libertadores, de repente. Então, um empate não é um mau resultado lá, mas acho que tem que botar o que tiver de melhor possível. Mas tem que pegar os jogadores, é muito simples. Tu faz a preleção com os jogadores, olha, tu tá cartão amarelo, tu te cuida, não reclama, não faz falta desnecessária. Daqui a pouco, no intervalo do jogo, no segundo tempo, tu vendo como é que tá a circunstância do jogo, tu até substitui um que outro. Mas tu tem que entrar com força máxima, porque o campeonato internacional é uma vaga para Libertadores. O Internacional vai chegar no Grenal, se não vencer o São Paulo, provavelmente fora do G6. Porque o Corinthians pega a Chapecoense, a tendência é que ganhe. Sim. Se o Inter empatar com o São Paulo, o Corinthians ultrapassa o Internacional, o Inter chega fora do G6. Tu imagina bobear e pegar uma pré-Libertadores. Assim, né, de poder poupar. E aí daqui a pouco tu tem um prejuízo de pegar uma pré-Libertadores. O Grenal é muito relativo. Pode até perder, pode ganhar o jogo também. Mas eu acho que o Grêmio pega uma pedreira e o Inter pega a pedreira também. Os dois jogos são difíceis. Não pode poupar porque o Internacional não pode rasgar dinheiro. E se tu ficar fora da Libertadores, tá rasgando dinheiro. Aí é que tá. Por isso que eu falei, por que é o campeonato? Não tem mais como ganhar campeonato, hipótese nenhuma. Mas a vaga na Libertadores é um campeonato e é um prêmio bom que garante dinheiro, um dinheiro a mais. E ano que vem é uma Libertadores. Não tem como ganhar campeonato? Claro que não tem. Faz tempo. Com o time que tem. Que monte de tempo. 12 anos. Mas a diferença do discurso do início do ano, né? Só que nós estamos disputando um campeonato, pra nós até é bom. É uma vaga pra Libertadores da América. Mas não estamos disputando uma vaga pra segunda divisão. Mas quem já passou 15 anos, o que é 12? Pior é tu ter que torcer pro Sport Recife, tem que torcer pro Inter, vai torcer pro Inter pra ganhar. Quando fala disso, o Nilton aumenta todo, viu? Tá gritando. Torino. Sentiu. Mas se analisar em relação ao Atlético Mineiro, que, né, 50 anos sem ganhar um brasileiro. Então, tá de bom tamanho. Se gastasse, vamos supor, 200 milhões de reais pra fazer um time, de repente até ia ser campeão brasileiro. Mas o Galo investiu muito, né? Sim, 200 milhões. Se o Inter tivesse gastado 200 milhões... Tem mais é que ser campeão. O Bragantino gastou O Bragantino gastou 180 milhões e tá arrumando uma vaga pra Libertadores da América, mas gastou 180 milhões. Né? Já caiu na primeira ontem. Mas a questão do... Não, independente de brincadeira, vou dizer uma coisa pra vocês, ó. 3 times estão na segunda divisão. Chapecoense, Sport, Recife e Juventude. E o Grêmio vai brigar com os 3 ou 4 times por uma vaga. Tem uma vaga só. Só pra tranquilizar os gremistas. É pior que vestibular. Agora o Nil deixou os gremistas tranquilos. Ô, Cleito, batemos um papo aí sobre também, né, o Grêmio aquela hora, se tu quer falar aí do Internacional, mas tu, como um grande amigo do Renato, assim como eu, ficou com pena dele ontem, ou não? Eu acho que assim, em tudo na vida a gente tem que ter humildade, né? E a crítica que se faz do Renato é que muitas vezes ele não tem essa humildade em alguns momentos que seria importante. Então, assim, ele pagou o preço, né? Ele sempre disse que com um grande elenco nas mãos, ele faria diferente, faria o time vencer e jogar um futebol bonito. Fala demais. As palavras têm muito peso e poder. Então, assim, ele tá aprendendo aí com esses reveses que ele tem levado aí na vida aí nesses últimos anos aí, na má fase que o Grêmio vivenciou aí até a saída dele, e agora lá no Flamengo com um elenco milionário e não conseguindo fazer o Flamengo render um bom futebol. Ele tá pagando o preço por essa arrogância, entre aspas, que ele tem, e não ter um pouco mais de humildade em algumas áreas que seria importante.
time do Flamengo tem um grande elenco, talvez tenha que acertar algumas peças ali, mas o que a gente tem que destacar também é que o Atlético Paranaense vem jogando um futebol muito bom, muito encaixado, um futebol bonito coletivamente. E ontem jogou mais uma bela partida ali, goleou o Flamengo de forma merecida dentro do Maracanã e vai para a final da Copa do Brasil. Então, dentro desse contexto aí, tá de parabéns o Atlético Paranaense, muito mais do que, na verdade, lamentar a atuação que não foi tão boa do Flamengo. O Flamengo vai ter que tentar encaixar um pouco mais a marcação ali e aproveitar também as individualidades ali, que algumas delas estão um pouco apagadas, como o próprio Bruno Henrique ali, que é um excelente jogador, mas que há bastante tempo não vem mostrando um bom futebol. E quando o time não vai bem, algumas peças coletivamente também não funcionam. Mas o Flamengo tem uma grande decisão aí pela frente, que é a final da Libertadores contra o Palmeiras. E o Palmeiras não está jogando aquele futebol que vinha jogando no ano passado. E o Flamengo tem chance sim de ser campeão da Libertadores da América. O Grêmio tem chance de vencer o Palmeiras domingo? Eu acho que tem, porque o Grêmio já mostrou em alguns confrontos aí que, a depender das circunstâncias do jogo, ele consegue fazer frente. Eu vou torcer para que o Grêmio consiga fazer um gol primeiro, sair ganhando a partida, porque quando sai perdendo é muito mais difícil. É verdade. E aí esse estado anímico dos jogadores, aí essa pressão psicológica aumenta ainda mais dentro de campo. Então vamos torcer para que o Grêmio faça um bom jogo, assim como começou contra o Atlético Goianiense, fazendo uma boa partida, mas que não peque tanto nas finalizações, consiga fazer um gol e consiga administrar um pouco melhor o jogo, e tomara que saia com uma vitória, porque o que a gente precisa é 3 pontos na rodada. É verdade. Clayton, obrigado pela tua participação. Nilton, Gerson, Dona Zuleika, mas ela tem uma lembrancinha pra ti. Uma lembrancinha, Dona Zuleika. Olha que maravilha! Olha só, que coisa mais linda. Os colegas ganharam, mas isso aqui é pra mim enxugar as minhas lágrimas. Não, pode limpar o pó do carro, né? Tirar, lustrar. O Torino... As lágrimas tem que ser uma toalha de banho daquela gigante, ó. Ele ia se secar todo se saísse fora do Z4, né? No dia 8 de dezembro por aí, então ele ia fazer, nem queria abrir, ia esperar até lá. Vou levar pra academia e se tiver que chorar, vou secar as lágrimas, mas se tiver que comemorar, vou secar de emoção. Eu acho que não vai ser preciso. Sabe aquele presente que a senhora deu há 3 meses atrás pros gremistas? O professor Flávio não tava no programa, né? Não, mas tá entrega o presente pro professor Flávio. Vai entregar presente. A Dona Zuleika tá aqui, o Nilton, o Gerson, o Torino, o Clayton, o professor Flávio, o Claudião. Dona Zuleika, nesse momento, entrega uma lanterna pro professor Flávio. A lanterna azul. Ó, o professor. Pode crer, Deus. Ô, professor. Já vem com pilha? Lanterna de LED, ultramoderna. Tá vendo? Tem presente no arquibancada. Ô, Dona Zuleika, eu vou confessar, quando a senhora trouxe essa lanterna aí, ninguém de nós, muito menos a senhora, imaginava que ia ficar tanto tempo com essa lanterna na mão. Desde maio. Desde maio. Valério, Flávio Torino, pra fechar a minha aqui, ó. Vamos fechar de olha só, o Grêmio campeonato essa o Grêmio semana. Tem 5 desfalques, né? Só que 2 eu não considero. 2, que é o Luiz Fernando e o Paulo Miranda. Esse eu considero um benefício pro Grêmio, não desfalque. Não quer nem que volte. Aí o Grêmio tem o Rafinha, o Ferreira e o Borja. Assim, esses 3 desfalques importantes. O Borja forçou porque não pode jogar contra o Palmeiras, porque pertence ao Palmeiras. E aí já se tem uma noção de escalação do Grêmio para enfrentar o Palmeiras. Eu vejo um time equilibrado, se for essa escalação. O Breno no gol, o Wanderson na direita, o Cortez na esquerda. O Jeromel e o Kahneman, se realmente o Jeromel voltar, se não o Juan e o Kahneman. Thiago Santos, Vijaçante, Douglas Costa pela direita, Jean-Pierre centralizado, Alisson na esquerda e Diego Souza. Não tem o que mudar o Grêmio quanto a isso. Não tem o Lucas Silva. Não dá pra jogar com 3 volantes, né, Claudião? Aí tu vai ter que tirar o Douglas Costa ou o Jean-Pierre do time e botar o Lucas Silva. O futebol que o Douglas Costa vem jogando não merece sair. Ele tá mal, mas só que ele pode ser um jogador decisivo, né? Ele pode ter aquele lampejo do jogador decisivo que ele é. Entra no segundo tempo descansado. Então ele corre mais que o Jean-Pierre. Corre mais que o Jean-Pierre. Valério, me diz uma coisa, por que não bota o Churinho aqui no lugar do O Churinho tá arquivado, agora arquivaram de novo. Ele fica às vezes no banco, às vezes não fica. É que o Mancini recém tá conhecendo também um grupo de jogadores, né? Ele não tem. Só que ele tinha que ter um feedback lá de dentro do Marcelo Oliveira. Por isso que o Rafinha às vezes escala. Um dos coordenadores e dos outros que lá estão, do Diego Serra, que é o diretor executivo de futebol. Porque o
O Denis Abraão e o Mancini chegaram agora, estão engatinhando. Tanto que o Mancini mexeu muito mal no time, né? E manteve o Paulo Miranda em 2 jogos. A gente vê que ele não está com conhecimento pleno do grupo de jogadores. Conhecendo os jogadores, mas o Paulo Miranda todo mundo conhece. Mas é. Isso, então ele não conhece, porque o Paulo Miranda, todo mundo sabe que o Paulo Miranda não pode titular o Grêmio. Valério, vamos estar acompanhando então essa grande rodada do Brasileirão e grande resultado pro Grêmio agora. O Bragantino ganhou de 3-0 do Sport. O Sport fica ali, ó, na 18ª colocação com 27 pontos, com 3 jogos a mais que o Grêmio e apenas 1 ponto do Grêmio. Já é um começo pro Grêmio ir saindo lá de baixo e subindo degrau a degrau, que vai acontecer, a gente sabe, até o final do campeonato, não tem dúvida nenhuma. Que faz aí, Toninho? Mas é verdade, a gente tem que ser realista. E até terça-feira, então, novamente aqui no Arquibancada. Quinta-feira. Calcula aí pra mim na tabela. Terça é feriado. Estamos encerrando o programa hoje com o Grêmio com 26 pontos. Nós vamos voltar quinta que vem com o Grêmio com 30 pontos. Se for 29, eu tô faceiro já. Quantos pontos tem o Grêmio? 26. 26. Uma vitória de 2 jogos. 26. Ele joga agora com o Palmeiras. Palmeiras. Tá, e não quarta perde pro Palmeiras, perde pra... Vou voltar com 26 pontos. 32, hein? Já pensou? Não, 32. Imagina 32. Só barbadinha, hein? Ô, Claudio, só barbada. Uma semana, um programa, uma terça sem arquibancada, e quando voltar, 2 vitórias que serve já. Deus o livre. 32 e o Inter parado na tabela. Ainda fizemos até outro churrasco, né? É verdade, ainda tem o meu ainda. Já fizemos outro churrasco semana que vem. Não, aí tem que comemorar, né, tio? Não tem que comemorar, Valério. Mas se Deus quiser, eu acho que o único barbado que tem é o Grenal, os outros é meio difícil, tá, Valério? Até a quinta, então. Abraço. Professor Flávio, obrigado pela tua presença aí conosco e volte sempre, viu? Ok, Valério, sempre que tiver uma oportunidade aqui, a gente aparece aqui, né? O final do ano tá chegando aí, então já facilita mais as vindas aqui. E vamos ver, né, como é que fica esse final aí, né? E a gente vem aqui debater. Um abraço a todos, boa noite. Abraço. Valeu, Newton, Zuleika. Valeu o Gerson, Clayton, Torino, Claudião e professor Flávio, e principalmente vocês aí, nossa audiência, que juntos estiveram conosco em mais uma Arquibancada. 10:09, vem aí o intervalo e depois a Voz do Brasil, e nós retornaremos na quinta-feira que vem, se Deus assim permitir, em nome da Tecnochave, da Mix Bebidas e também da Triple X Bike Story. Tchau, tchau! Arquibancada Acústica, pra quem é apaixonado por futebol.